Muito bem-vindos ao nosso 24º episódio das Conversas Pedagógicas. Quem já nos segue sabe que semanalmente tentamos abordar questões, projetos, parcerias que sejam importantes e relevantes à educação da infância. E hoje o tema é bastante especial. Nós vamos falar de uma questão que importa a todos os educadores de infância, importa também às famílias e eu até diria, do ponto de vista da sociedade em geral, é um assunto pertinente a todos. Vamos falar sobre a inclusão da educação dos 0 aos 3 anos na Lei de Bases do Sistema Educativo. Para quem não sabe, aí o Luís já vai fazer toda essa contextualização, mas a creche não faz parte integrante do sistema educativo português e considera-se então uma lacuna, para uns, para outros talvez não, no sistema educativo nacional. Então, melhor do que ninguém hoje para falarmos com o Luís Ribeiro. O Luís Ribeiro, para além de muitas coisas, é por vocês provavelmente conhecido como o presidente da APEI, a Associação Profissional de Educadores de Infância em Portugal. Portanto, desde já, muito obrigada por estares aqui hoje, Luís. A tua agenda não é fácil e, portanto, obrigada por estares aqui e teres dito imediatamente que sim, portanto, mesmo muito obrigada. E quero já ir também avisando a todas as pessoas que nos estão a ouvir que coloquem questões e as vossas partilhas, porque isto é mesmo uma conversa. Vamos, como em todos os outros episódios, vamos mesmo conversar e refletir sobre este tema. Luís, obrigada. Obrigado eu, Vanessa, foi um prazer. Iniciámos a nossa relação profissional já há uns anos, não foi assim também há muitos, mas já há uns anos, eu na APEI, e isso também é sempre um prazer colaborar contigo, isso não há nenhuma dúvida. E tenho muito prazer em estar aqui nesta conversa à noite, e mesmo muito prazer. Ok. Não sei se queres que eu Quero que comece. tu comeces por apresentar, sim. Não é que ninguém te conheça, mas, mas quem é o Luís? Quem é o Luís Ribeiro? Ok, então o que é que eu tenho de mais característico, digamos assim, é o fato de ser homem e educador de infância. Eu acho que é um traço mais distintivo, digamos assim, daquilo que foi a minha vida profissional. Eu tirei o curso em Évora há muitos anos atrás, em 1985, fui dos primeiros educadores de infância homens a ser formados em Portugal. Naquela altura, isto é muito engraçado, eu de vez em quando faço essa referência. Entrou outro homem também no curso, que é o Francisco Pacheco, ficámos amigos desde essa altura, ainda continuamos a trabalhar juntos. E a nossa expectativa, muito engraçado, em 1982, portanto eu entrei em 82, e a nossa expectativa na altura era que passados alguns anos teríamos muito mais homens na profissão. E passados 35 anos continuamos mais ou menos na mesma, a serem meio dos ilegados pingados, aqui espalhados pelo continente português, e de facto são muito poucos educadores de infância. Bom, o meu percurso profissional é um pouco peculiar, eu tenho que reconhecer isso, porque grande parte, a minha vida foi feita entre momentos em que eu estive lá mais ligado à gestão, digamos assim, ou à administração educativa, e outros ciclos ligados à prática pedagógica como educador de infância, no jardim de infância. Portanto, eu comecei a trabalhar, depois, passado poucos anos, fui convidado para integrar a Direção Regional de Educação do Alentejo, que era um organismo que tinha acabado de ser criado, e eu, na altura, que estava a trabalhar no Alto Alentejo, precisava de me aproximar de casa, porque eu morava em Évora, e ainda por cima tinha acabado de casar e tudo mais, e portanto estava numa situação de dizer, ok, eu nem fazia ideia nenhuma que era a direção regional, nem nada do género. E entretanto vou para a direção regional e foi um dos momentos marcantes na minha vida, porque de facto foi uma experiência extraordinária, a diferentes níveis, e uma coisa que eu fui para lá, por este motivo que acabei de dizer, e numa perspectiva de ser uma situação transitória, acabei por lá ficar 9 anos. E, portanto, esses 9 anos foram muito interessantes, porque foram 9 anos em que houve uma grande dinâmica no país, do ponto de vista educativo, nomeadamente em 2 ou 3 projetos que foram muito interessantes. Um projeto que teve a ver com o período todo que antecedeu a Lei Quadro de Educação Pré-Escolar, que só saiu em 97, e, portanto, todo esse período anterior foi um período de grande expansão da rede, porque a rede de educação pré-escolar, a rede pública, que foi criada em 77, começou a ser construída no princípio dos anos 80, foi exatamente nos anos 90, no final dos anos 80 e princípios dos anos, durante os anos 90, que teve uma grande explosão. E, simultaneamente a essa explosão da rede pública, e eu coordenava uma equipa de trabalho que tinha como objetivo exatamente alargar a rede, portanto, muito do meu trabalho era contactos com as autarquias para alargar a rede pública e, simultaneamente, para melhorar as condições das instalações dos jardins de infância, porque os jardins de infância foram criados
de todas as maneiras e feitios que se possa imaginar, nesse princípio, portanto, nos anos 80, e havia jardim de infância a funcionar em situações completamente terríveis. Portanto, muito do meu papel foi esse. Depois, simultaneamente, a partir dos anos 90, de 92, criam-se duas grandes, digamos, intervenções a nível nacional, mas que tiveram grande expressão no Alentejo. Uma foi o regime das escolas básicas integradas, portanto, o regime de associação de escolas, portanto, aquilo depois tinha várias modalidades, e esse regime funcionou experimentalmente até 1998, foi o que deu origem, a partir de 98, aos agrupamentos de escola, aos atuais agrupamentos de escolas. Portanto, entre 90 mais exatamente, que foi a primeira escola básica integrada, e 98 foi quando funcionou este regime, e no Alentejo nós tínhamos imensas escolas que integravam todas as jardins de infância, num modelo parecido com o dos agrupamentos, só que num regime pedagógico experimental. E foi muito, muito interessante. Depois, simultaneamente, houve também uma outra legislação que enquadrou aquilo que se chamava o novo modelo de gestão. Portanto, e o novo modelo de gestão para o pré-escolar e para o primeiro ciclo foi, de facto, uma novidade. Só fazer desta história assim também rápida, quando se deu o 25 de Abril, portanto, não havia rede pública em Portugal, só havia escolas primárias. Quando se dá o 25 de Abril, há uma reforma nas escolas secundárias, nas escolas de segundo e terceiro ciclo e ensino secundário. Na altura chamavam-se escolas C+S, escolas preparatórias e escolas secundárias. Quando se dá essa reforma, o órgão de gestão deixou de ser um reitor e passou a ser um conselho diretivo. Só que no primeiro ciclo isso não aconteceu. Portanto, o primeiro ciclo manteve-se intacto até exatamente este momento em que é criado um regime experimental até 1992. Portanto, manteve-se intacto, tinha os diretores escolares e os delegados escolares. E depois, entretanto, aparece a rede pública, que ficou sob a alçada dos diretores escolares e dos delegados escolares, e só em 92 é que se dá este salto, digamos, ter um órgão de gestão e ter um território educativo que englobava o pré-escolar e para mim. E eu apanhei essa experiência toda até 96, foi quando saí da direção regional. Depois tive um ciclo de 4 anos como educador de infância, num grupo, trabalhei em vários locais, com crianças de idade pré-escolar, portanto, na rede pública sempre, portanto, sempre 3, 6 anos, e, entretanto, sou convidado para ir para diretor de um agrupamento de escolas. Aquilo era por concurso, pronto, lá concorri, lá ganhei as eleições, e fiquei 10 anos como diretor do agrupamento. Portanto, inicialmente um agrupamento só pré-escolar primeiro ciclo, depois mais tarde um agrupamento vertical, para quem tinha desde o pré-escolar até o ensino secundário. Depois, saí do agrupamento, tive outra vez 4 anos como educador de infância no terreno, apanhei nessa fase as novas orientações curriculares para a educação pré-escolar, foi um processo espetacular, mesmo muitíssimo interessante, do ponto de vista de desenvolvimento profissional, portanto, do ponto de vista pessoal. E depois, em 2016, eu que estava a pensar a continuar a minha vida de educador de infância com crianças, que gosto mesmo muito, portanto, eu não sou, embora a minha vida tenha sido passada grande parte dela fora do jardim de infância, na verdade, eu gosto mesmo de ser educador de infância, identifico muito com o fato de ser educador de infância. Com estar em sala, e da não é? profissão, com o espaço, jardim de infância e tudo isso. Portanto, essa dinâmica eu realizo-me mesmo. Portanto, que eu saí de diferentes circunstâncias, da direção profissional ao diretor do agrupamento, tive outros convites e nunca aceitei nenhum convite, porque achava que depois se aceitasse já não Sentias que precisavas sempre de beber um bocadinho à base para poderes continuar, se calhar, também a fazer um bom trabalho enquanto gestor, diretor, precisavas de voltar sempre um bocadinho à base para voltar a beber sobre aquilo que é a necessidade em campo. Achas que isso era o que também te acontecia? Sim, e porque o que eu pensei sempre foi, quer quando saí da direção regional, quer quando saí do agrupamento, se não voltasse a ser educador de infância, eu voltasse ao terreno, provavelmente nunca mais voltaria. Porque isto são funções muito diferentes. Estar numa direção regional ou ser diretor do agrupamento, embora tivesse muito contacto com a educação de infância, não é a mesma coisa que ser educador de infância, estar com um grupo de crianças. É substancialmente diferente. Até porque nós canalizamos as energias e canalizamos o nosso pensamento para outro tipo de ação que não é a ação pedagógica com crianças. E, portanto, é muito diferente. E, portanto, voltei e tive mais 4 anos. E depois, quando estava a pensar que ia lá ficar uma quantidade de anos, vem este convite para ir para ser presidente da APEI, o que eu nunca tinha imaginado na minha vida. E repara, faço parte da direção da APEI desde 1997, acho eu, que é desde essa data, ou 98, já não me recordo, portanto, há mesmo muitos anos, e sou dos sócios mais antigos da APEI, desde 1990, portanto, há 30 anos. Mas nem nunca pensei ser, nem nunca tive esse desejo de ser presidente da APEI. Portanto, foi uma coisa totalmente circunstancial naquele momento, porque eu ia ficar sem turma, depois ia ficar em uma situação
difícil, poderia ser difícil no agrupamento, e aparece o convite, sem eu ter pedido, sem ter pensado nele, e digo, ok, então acho que sim, boa ideia. E depois, como também tinha comprado uma casa, um apartamento em Lisboa, portanto também, ok, Juntaste o útil ao vou agradável. ter tempo, exatamente, então, ok, vou e fica o tempo inteiro. E pronto, e assim foi. Oh, Luís, achas que é desde que és presidente da APEI, ou já tinhas antes a sensibilidade para a importância da valência da creche no sistema educativo? Ou foi o estar agora na APEI que se calhar te pôs em mais contacto com mais educadores desta valência e que te trouxe mais esta lacuna? Olha, zero. O meu conhecimento sobre creche era quase zero. Porquê? Por razões óbvias. Primeiro, quando eu tirei o curso, até no período em que eu tirei, ninguém falava nos 03 anos, não existia. Era mesmo, não havia conversa. Eu não me lembro, quando tirei o curso da formação inicial, de termos falado alguma vez, não me lembro. Até pode ter acontecido, mas eu não me recordo. Termos falado nos 03 anos. Só quando muito falávamos do ponto de vista do desenvolvimento da criança, na altura havia ainda uma teoria muito ligada aos estádios de desenvolvimento, o GESEL e por aí adiante, mas não me recordo. E depois eu fui educador da rede pública, portanto, na rede pública nunca haveria essa hipótese. Era impossível eu trabalhar com os 03 anos, porque os 03 anos ajudavam no sistema educativo e, portanto, não havia rede pública de creche, era impossível eu trabalhar. E, portanto, a minha energia foi sempre canalizada para a educação de infância, ou quando não estava na educação de infância, canalizada para outra das coisas que eu gosto muito de fazer, que é a gestão. E, portanto, eu tenho 2 pós-graduações em gestão, portanto, é a minha área, digamos, onde eu trabalhei sempre também. E, portanto, nunca. E quando cheguei à APEI também foi muito curioso, porque das primeiras coisas que me vieram colocar, e foi a Teresa Vasconcelos, que me veio dizer, Luís, agora é que tem que ser, estás cá e vamos avançar com a petição, temos que pôr a lei de bases, temos que pôr o 03 na lei de bases educativas. E eu, ok, tudo bem. E a petição avançou, mas sem eu ter grande conhecimento sobre os 03 anos. E, portanto, e depois, digamos, aquilo que foi o fundamento, se quiseres, do meu conhecimento sobre os 03 anos, e agora nesta fase posso dizer que já passados estes anos, há 4 anos, que fizeram com que eu já tenha, de facto, um conhecimento já muito mais aprofundado sobre os 03 anos, aquilo que foi a pedra de toque, até te vou dizer mais, foram mesmo os Ser Bebé. Porque os encontros Ser Bebé, que tinham sido originariamente criados pela Teresa e pela Anabela, no Teresa Matos. 2002, Teresa Matos e Anabela, em 2002, que foram mantendo um ritmo, não era propriamente um por ano, mas tinham ali alguma cadência. Esses encontros, aliás, tinham mais cadência do que qualquer outra iniciativa da APEI até 2016. Portanto, eu em 2016, até a minha primeira participação pública como presidente da APEI até foi exatamente num Ser Bebé na Fundação HCAM, organizado por nós. E, portanto, eu começo a entrar, digamos assim, no mundo dos 03 anos exatamente pelo Ser Bebé. E depois, mais tarde, passado 1 ano ou 2, eu também, isso entra mesmo na própria estratégia da APEI, da direção da APEI, e nós começamos a organizar mesmo muitos Ser Bebé. E como passou a também fazer parte desses programas, muitos dos investigadores, que tinham já muita investigação produzida sobre os 03 anos, e muitas práticas de qualidade que nós identificámos no contexto nacional, isso foi altamente enriquecedor. Porque eu começo a contactar, primeiro, com aquilo que diz a investigação e, simultaneamente, com excelentes práticas educativas. E isso foi muito importante, porque, de facto, aí, e depois comandei em todos os CBB, não é? Por inerência de funções, estava sempre em todos os encontros. Isso foi mesmo muito enriquecedor. E, Ficaste encantado por perceber aquilo que tão bom se faz com sim, o sem 03? dúvida alguma. E mais do que encantado, eu fiquei, acima de tudo, deslumbrado, se quiseres, ou alertado, pronto, agora tenho que encontrar aqui o adjetivo, mas com a importância que a educação tem nos 03 anos. E isso, de facto, foi uma mudança. Não porque eu acreditasse que ela não era importante, não era por essa razão. Enquanto educador de infância, embora eu nunca tivesse debruçado sobre os 03 anos, só o fato de ter sido pai e tudo mais, portanto, sabia perfeitamente a importância que os primeiros anos têm do ponto de vista de desenvolvimento. Mas quando nós olhamos e percebemos a investigação e o que ela evidencia
sobre a importância dos 3 primeiros anos, e depois cruzando isso com aquilo que era a minha experiência de educador de infância com crianças, e isto bateu tudo certo, não é? De repente a gente começa a perceber, e com toda a discussão, agora deixa-me dizer que foi um ponto para mim também de viragem, com toda a discussão que houve à volta das novas OCEP em 2015, 2016, foi uma discussão muito intensa, e cruzando isto, agora deixa-me dizer que as OCEP essas apanharam-me num momento, enquanto eu estava na Direção Regional de Educação, e o tempo que fui diretor do agrupamento, grande parte da minha aprendizagem foi sobre a educação escolar, era aquilo que eu conhecia menos. Portanto, eu conheci muito da educação escolar, estou a falar do ensino primário, da escolaridade obrigatória, do ensino secundário, e numa perspectiva, e construí um sentido da educação, que é um sentido de educação ao longo da vida, da formação ao longo da vida. Portanto, eu não acredito muito nessas coisas das coisas estanques, dos 0-3, dos 3-6, do primário, do primeiro ciclo, não sei o quê, porque, na verdade, se nós olharmos para nós próprios enquanto seres humanos, nós percebemos que nós fazemos um percurso e aprendemos desde o momento em que nascemos até que morremos. E há sempre um processo de desenvolvimento pessoal que está muito ligado à aprendizagem. Mas isto para dizer que todas essas experiências que eu tive profissionais e o facto de ter esta consciência, no fundo, construíram uma ideia muito forte da importância dos 0 a 3 anos. E isso foi, de facto, um ponto de viragem, sem nenhuma dúvida, de tal maneira que eu, neste momento, sou não é só um grande defensor, mas acredito piamente na importância dos 0 a 3 anos. Olha, temos aqui a Tainá. Eu perguntei se estavam colegas a assistir, a ouvir-nos de creche, e temos bastantes colegas a escutar-nos de creche. E a Tainá pergunta-te: o não reconhecimento da creche poderá ser meramente uma questão política? Quais são os verdadeiros entraves para o reconhecimento? Pergunta a Tainá. Há muitos entraves para o reconhecimento. É assim, em primeiro lugar, não há ainda, e eu acho que uma das coisas que pode ter mudado um bocadinho a opinião pública sobre a importância dos 3 anos foi exatamente a reabertura das creches e a nossa posição e o facto de ela ter sido muito mediatizada na altura, em maio, portanto, junto à comunicação social de uma forma geral. E isso alertou por 2 coisas que eu achava muito importantes na altura e tentei dar muita força a isso. Por um lado, a importância da educação nos primeiros anos e, em segundo lugar, Portugal, portanto, a sociedade de uma forma geral, como perceber que os educadores de infância em Portugal são dos mais qualificados do mundo. E isso era muito importante para as pessoas perceberem, porque muitas das ideias que estão construídas à volta da educação de infância, ainda de uma forma geral, não tanto como era na minha altura, como é óbvio, quando eu digo a minha altura, quando eu tirei o curso, obviamente, mas ainda é a ideia de que são pessoas que estão ali a tomar conta de mim. Ainda há muito, passa um bocadinho assim. Por acaso, Luís, desculpa interromper, mas essa era a pergunta que eu te ia fazer. Tu sentes que a falta de reconhecimento que se tem hoje ainda da creche foi a que tu encontraste no início da tua carreira com o pré-escolar? Sim, sim. É o caminho que se está a fazer então? Sim, o paralelo é muito parecido. Repara, eu vou-te só dar um exemplo. Eu, quando cheguei à Direção Regional de Educação, mas eu depois vou ver se não deixo de responder à Tainá. Quando eu cheguei à Direção Regional de Educação, pois, pronto, queria muitas amizades lá, com pessoas de vários níveis de ensino, etc. Mas trabalhávamos todos juntos, não é? E a dada altura, eu lembro-me um deles, que eu era bastante amigo, ele dizia assim: olha lá, eu vou dizer uma coisa, eu nem sequer fazia ideia, e já estávamos a falar dos anos 90. Portanto, ele dizia-me assim: eu nem fazia ideia que havia a profissão de educadora. Não era homem, era a profissão, o educador de infância. Eu nem sabia que existia. Eu achava que isso eram as pessoas que tomavam conta dos meninos e tal, e que não havia ninguém que era formado para ser educador de infância. E em muitas circunstâncias, até por força, reparem, o que acontece neste momento na creche é que, embora tenha muitos educadores de infância, o facto, por exemplo, de não estar no sistema educativo não lhe dá o devido reconhecimento. E temos outro problema, que é um problema histórico, que é o mesmo que aconteceu com a educação pré-escolar. A educação pré-escolar só cria uma imagem forte exatamente quando passou a fazer parte de uma opção do governo que elegeu como prioridade, que foi nos anos 90, a partir de 95, com o Marcelo Grilo, o ministro, e que elencou a educação pré-escolar como uma prioridade. Que se queria a lei quadro, que se queria a expansão. Só a partir dos anos 90, na verdade, é que de uma forma, digamos, generalista, portanto, de uma forma geral, no país, se criou a consciência, incluindo junto dos outros níveis de ensino, professores de outros níveis de ensino, da importância da educação pré-escolar.
Ora, este paralelismo pode-se fazer perfeitamente com a creche. A creche tem um problema associado grande, que é as amas. E isto, porque é que eu falo nas amas? Porque primeiro há um histórico, de em Portugal não haver, portanto, durante muitos anos, quem, digamos, tomava conta, porque a verdade era assim que se falava, quem tomava conta dos meninos até aos 3 anos eram amas ilegais, amas legalizadas, havia todas as soluções possíveis e depois as creches. Mas as creches tiveram uma. As creches continuam ainda, estamos a falar já estamos a entrar na terceira década do século XXI e a cobertura das creches a nível nacional ainda é inferior a 50%. Ainda temos muito, muito que andar até termos uma oferta que permita a todos os pais que queiram colocar as crianças na creche. Portanto, há uma ideia ainda, não há ainda essa ideia construída da importância da educação e das experiências de aprendizagem nos primeiros anos de vida. E depois temos essa marca de ter muitas profissionais que não têm nenhuma qualificação e que também dão respostas. E essas respostas e essas profissionais são colocadas muitas vezes ao mesmo nível dos educadores de infância. São colocadas no discurso, por exemplo, da investigação, e eu tenho lutado contra isso, e felizmente, por força da rede que nós temos ligado aos investigadores dos centros de investigação em Portugal, essa ideia, felizmente, está a desaparecer, que é os investigadores acharem que o que importa é dar respostas diferenciadas e não compreenderem que, sendo verdade que é necessário dar respostas diferenciadas, mas é com pessoas altamente qualificadas. É através de pessoas altamente qualificadas que nós damos respostas diferenciadas. Pode ser a creche ou outra resposta. Não é respostas diferenciadas quando temos pessoas com o 6º ano de escolaridade ou com o 9º ano de escolaridade e as pomos em paridade com educadores de infância que têm um mestrado. Então, estamos a falar aqui de 2 mundos em Portugal. 2 mundos diferentes. E porquê é que isto aparece em Portugal? Porque grande parte não direi, mas muitos países, nomeadamente no norte da Europa, Dinamarca, Alemanha, sim, Dinamarca, Alemanha e os países nórdicos da Escandinávia, são países onde a diferença entre a qualificação dos educadores de infância e a qualificação das auxiliares da educativa não é assim tão grande. E, portanto, nem os educadores de infância têm uma qualificação tão alta como a nossa, nem as auxiliares da ciência educativa, e, portanto, as pessoas que não são docentes, digamos assim, têm uma qualificação tão baixa como em Portugal. Portanto, é mais próxima. E isso dilui a especialidade e a profissionalidade do educador de infância nos 0 a 3 anos. Ora, mas ainda assim incluem essa valência no sistema educativo, da Finlândia, a Islândia... Não. Sim, nos casos sim, por exemplo, a Espanha que tem uma realidade parecida com a nossa, do ponto de vista social, por exemplo, já há bastantes anos que tem os 0 a 3 no sistema educativo. Mas isto para responder à Tainá, portanto, por um lado, há esta falta ainda de reconhecimento social da importância dos 0 a 3 anos, que também é alimentada, volto a frisar isto, pela própria investigação, porque a investigação é feita muitas vezes tomando os contextos sociais de outros países, e portanto que têm esta realidade que eu acabei de referir, e depois transportam-na para Portugal e não percebem que isso é uma coisa de loucura, que não pode ser, porque o nível de qualificação das AMAs, nomeadamente, é baixíssimo. Estamos a falar de pessoas com o 4º ano de escolaridade ou com o 6º ano de escolaridade, muitas delas. Portanto, não há nenhum paralelo a fazer isto. Portanto, não há esse reconhecimento social. E, por outro lado, aquilo que eu acho que acontece muito mesmo, sem nenhuma dúvida, é o facto de não estar, os 0 a 3 anos não estar no sistema educativo. Portanto, não há essa assunção por parte do Estado, da administração educativa, a dizer não. As crianças têm direito à educação desde o momento que nascem. E isso cria uma secundarização do papel do educador de infância e da importância da educação nos primeiros anos. Isso, para mim, esse é o ponto. Mas, Luís, independentemente da creche fazer parte ou não do sistema educativo, continua a ser obrigatório ter um educador de infância a partir de uma sala do ano. Portanto, sim, temos aqui, isto é contraproducente. Não, quando muito, é um fundão um bocadinho paradoxal. É, por um lado, criar-se. É um paradoxo. Não é? Por um lado, obriga-se a que haja um educador de infância, o que quer dizer que se reconhece. Mas por outro, não faz parte do sistema educativo. Mas por outro lado, isto não é educação. Não é? Isto é um paradoxo. É uma coisa que então é um entrave político, económico? E depois há um entrave político que tem a ver, que é a segunda dimensão, ou a terceira dimensão desta questão, que é de facto, há aqui um problema político, porque é um problema que se prende com a segurança social. Porque é assim mesmo, aliás, isto não é um problema português, há noutros países em que tiveram este processo, em que têm os sistemas bipartidos, não é?
em que há aqui uma divisão entre os 0,3 e os 3,6, não é um problema exclusivamente português. Há noutros países do mundo que tiveram o mesmo problema. Ou seja, porque como não é educação, como é a vertente é mais o cuidar, não é? Que é aquilo que está em cima digamos que é digamos, o paradigma dos 0,3 anos nos sistemas que não incorporam os 0,3 anos no sistema educativo, é que o cuidar é a primeira, digamos, o grande elemento central. O que é que acontece? Normalmente é tudo lá por um Ministério que não é o Ministério da Educação. A partir do momento em que integra a educação, há uma tutela que passa a ser exercida pelo Ministério da Educação. E isto é sempre uma fonte de conflito, potencial conflito. Porquê? Porque isso faz parte da história das organizações e do poder nas organizações. Ninguém quer perder o poder. Portanto, ninguém que já tem uma área que é dele diz assim, não, eu vou deixar de fazer, de gerir esta área, eu vou passar lá aqui para o meu colega. Isso não existe. Isso é uma coisa que, por norma, é sempre um processo, não digo conflitual, mas é sempre um processo que não é fácil de se conseguir. E, portanto, a Segurança Social tem uma história longa, de muitas décadas, de gerir as creches, e neste momento, não é que perca a gestão das creches, mas neste momento, porque não há educação nas creches, portanto, não há ninguém neste momento tutela a educação das creches, porque ela não existe, formalmente. Não existe, não há orientações pedagógicas, não há inspeções Já lá pedagógicas. vamos, porque já tenho aqui colegas a perguntar sobre isso, já temos aqui, então, mas espera lá, então, mas e o manual versus a DOCEP? Já lá vamos. O manual é um manual de qualidade, é um manual apontado para a organização, não é um manual para a pedagogia, isso não existe. Não, mas obriga-te, do ponto de vista da promoção de oportunidades, a pensar em objetivos por faixa etária e tu que estás a trabalhar numa faixa... É, não é? Obriga-se a trabalhar há um fosso entre o manual dos processos-chave da creche e as OCEP. Atenção, o manual é um manual, embora o manual de qualidade, embora obriga isso, portanto, a pensar na criança, mas na verdade pensa na criança de uma forma segmentada. Não há nenhuma pedagogia por trás do manual. E aquilo quando nós falamos em educação, falamos na pedagogia da infância. Nós falamos em processo de qualidade. Não é assim que funciona. A qualidade, obviamente também, nós podemos falar da qualidade associada aos processos educativos. Claro que sim. Mas, quando nós falamos a esse nível e como o manual está construído, é um manual de qualidade ligado à organização. Portanto, não é um manual que tenha por trás uma pedagogia. Não existe, não há pedagogia, não há orientações pedagógicas. Daí que o próprio Partido Socialista, neste mandato, tenha como prioridade, está lá elencado a criação de orientações pedagógicas para os 0,3 anos. Está lá. Faz parte do programa do Partido Socialista, que está no poder. Então, mas isso leva-me à questão das tutelas. Então, estás-me a dizer que o Ministério da Educação lança umas orientações curriculares, umas orientações pedagógicas para os 0,3 e, portanto, um inspetor que vá do Ministério da Educação a uma creche, vai a uma IPSS, vamos pensar assim, vai verificar o trabalho em pré-escolar e também vai verificar o da creche, e portanto a creche passa a ser supervisionada do ponto de vista das inspeções por Segurança Social e por Ministério da Educação? É que esta é uma pergunta que todos os colegas se fazem neste momento em relação a isso. Mas basta ver, quem já trabalha no IPSS, e quem já tem alguma história, tem que ter essa história para trás. O que é que acontecia antes da Lei Quadro? Antes da Lei Quadro, antes de 97, as IPSS eram tuteladas pedagogicamente pela Segurança Social, não era pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação não tutelava a rede privada, as IPSS, que eram tuteladas, a inspeção sim, acompanhava, mas a pedagogia, a componente pedagógica do pré-escolar nas IPSS era pela própria Segurança Social. E só em 97 é que houve essa clivagem. É que a Segurança Social perdeu esse acompanhamento e esse acompanhamento passou para o Ministério da Educação. Ok. Neste momento, obviamente, que será assim, a partir do momento. Mas as orientações não saíram. Pois, e portanto, neste momento, imagina, se eu for educadora numa IPSS ou num privado, estou a trabalhar dos 0 aos 3 e tenho que ter o chip ligado para o manual dos processos-chave e tenho que falar aí, como diz a Tainá, está a dizer, acho que a Tainá Solange, que diz que a criança é um utente, a instituição é o equipamento, mas depois entro numa sala de pré e já passo então a falar na criança, na necessidade da criança, nos registros, na documentação pedagógica. Isto é aqui, é por isto também que é importante a petição, porque iríamos uniformizar o trabalho do educador, não só valorizar, mas uniformizar? A petição, claro, mas repara, a questão, isso é uma questão quase mais instrumental, mas a questão é assim,
o verdadeiro fundamento da petição tem a ver com o direito da criança à educação desde o momento que nasce. Esse é o verdadeiro fundamento da petição. Todas as crianças têm direito à educação desde o momento que nascem, e não a partir dos 3 anos. Portanto, enquanto isso não estiver consagrado, estamos a violar, do meu ponto de vista, e não só, porque isto não é uma questão pessoal, não é? Aqui há muitas orientações, há muitas, nomeadamente da União Europeia, orientações do Conselho Nacional de Educação, orientações da OCDE, sempre no sentido da unidade da educação de infância. Portanto, a educação de infância deve ser olhada pela sua unidade. Portanto, quer dizer que deve estar integrada nos sistemas educativos a partir do momento em que a criança, portanto, a partir dos 0 anos. Isso são todas as instâncias internacionais e nacionais que recomendam a unidade de educação de infância. Portanto, não é aqui uma... Portanto, e a questão fundamental é esta, em Portugal, nós temos na Constituição, dizemos que todo o cidadão tem direito à educação, mas, na verdade, as crianças até aos 3 anos não têm direito à educação. Pois, o Rui Inácio está a dizer que a criança em Portugal nasce aos 3 e vai diretamente para a pré. Exatamente. Não nasce, ela nasce antes. Só começa a ter educação a partir dos 3 anos, o que é, obviamente, que isto não cabe na cabeça de ninguém. E uma das razões, voltando um bocadinho atrás, só uma das razões que tem dificultado este processo é porque, nomeadamente com as orientações pedagógicas para a creche, que poderiam eventualmente sair sem haver a integração do 0-3 no sistema educativo, elas de facto podem sair, não deixa de ser uma situação um bocadinho, digamos, que tem aqui algumas contradições elencadas, não é? Que são orientações pedagógicas, pressupõe-se que há uma pedagogia para os 0-3 anos, isso é uma pedagogia para os 0-3 anos é a educação, não é? Mas pode haver, de facto, orientações pedagógicas para a creche, desde que os dois secretários de Estado se entendam, não é? Estamos a falar do Sr. João Costa e da Secretária de Estado da Ação Social Rita. Da Ação Social, sim. Da Ação Social, agora esqueci-me, Rita, esqueci-me do apelido, peço desculpa à Sra. Secretária de Estado, mas falhou-me de momento. Portanto, e basta eles os dois entenderem-se e podem ser orientações pedagógicas para a creche. E a partir desse momento temos aí, de facto, um instrumento, digamos, pedagógico que orienta os educadores de infância. E isso é já um primeiro passo muito significativo para se aumentar a credibilidade e para se credibilizar o trabalho que os educadores de infância desenvolvem com crianças até aos 3 anos, sem nenhuma dúvida. Mas eu acho que os entraves são claramente entraves mais de natureza política, e a política aqui entendida do ponto de vista das dinâmicas de poder dentro das organizações, neste caso dentro de duas secretarias de Estado, situa-se mais a esse nível do que propriamente do ponto de vista daquilo que a investigação já evidenciou e do ponto de vista das recomendações nacionais e internacionais, são todas coincidentes. Luís, eu não queria muito que a conversa fosse para aqui, mas agora não resisto em perguntar-te. Então, mas uma das bandeiras políticas de quase todos os partidos, a quando das eleições, foi creches gratuitas para toda a gente. Quando eles dizem isto, creche gratuita para toda a gente, o que é que eles estão a dizer? Estão a dizer que nas IPSS toda a gente tem acesso à creche, mas não vai mudar nada porque continua a ser uma prestação social e não uma prestação educativa, mas estão a dizer o quê? Que incluem a creche no Sistema Nacional de Educação e passa a ser rede pública? Ou o que é que eles estão a dizer nesse ponto de vista? Não, a gratuitidade não tem a ver com o facto de haver uma rede pública ou não. Não mudava nada, então. A gratuidade quer dizer que o Estado encontra mecanismos para financiar as famílias de forma a que elas não paguem a prestação de um determinado serviço. Não é? Isso é que é a gratuidade. A gente tem a gratuidade no Sistema Nacional de Saúde. Não é? Em Portugal existe, nos Estados Unidos não existe, por exemplo. Portanto, quer dizer o quê? Qualquer cidadão não paga o serviço, ou paga residualmente aquilo que utiliza. Sim, mas em equipamentos públicos. Mas aqui que estão a dizer com a creche gratuita é o quê? E não só. Há privados que exercem os serviços públicos. Como nós temos empresas privadas que prestam serviço público, não estou a falar de educação, noutras áreas de negócio, prestam serviço público, são empresas privadas, e o Estado, os hospitais privados, por exemplo, o Estado paga. Então aqui o Estado iria pagar às IPSS, iria pagar aos privados uma determinada, ou seja, em vez de agora estarem a dar um X e os pais pagam outro X, estão a falar de tudo. Ou seja, quando se está a falar de creche gratuita para toda a gente, não se está a falar de uma rede pública de creche, não se está a falar de nada disso. Não, é assim, repara, os partidos políticos têm coisas diferentes nos seus programas. Eu conheço os programas deste ponto de vista, porque tive essa preocupação de vê-los todos para perceber o que é que cada um defendia,
Portanto, todos eles defendem, e isso é uma coisa interessante, que eu acho que deve ser valorizada, nestas últimas eleições, todos os partidos políticos têm algo a dizer sobre os 0,3 anos. Todos. Há uns que propõem, como nós propomos, a alteração da lei de base e a inclusão dos 0,3 anos no sistema educativo. Outros propõem uma rede pública de creches. Outros propõem a gratuidade das creches. Outros propõem a criação de creches nas empresas e por aí adiante. Portanto, todos eles, outros propõem que o tempo dos educadores de infância em creche seja considerado como serviço docente e por aí adiante. Portanto, todos eles, de uma forma ou de outra, têm medidas, propõem medidas para os 0,3 anos. E isso é muito importante, porque quer dizer que todos os partidos políticos reconhecem a importância dos 0,3 anos. Isso é muito importante. Agora, o que é que acontece? As medidas são diferentes. Ou seja, uns propõem, por exemplo, a gratuidade da creche, não necessariamente passa para a rede pública. Aquilo que nós consideramos enquanto API e aquilo que é a nossa proposta, que não tem a ver com a alteração da lei de bases, uma outra coisa, que não é que seja à parte, mas uma coisa é a petição da alteração da lei de bases, outra coisa é outras medidas de política educativa que nós defendemos para os 0,3 anos e que incluem a rede pública de creche. Nós até publicámos, para deixar isso totalmente claro quais são as nossas propostas, publicámos no site da API, eu divulguei isso tudo através da newsletter. Portanto, estão no site da API, portanto, é ir lá consultá-las. Aquilo que nós propomos é, para além da alteração da lei de bases, porque a alteração da lei de bases é a medida de fundo que enquadra o resto, quer as orientações pedagógicas para a creche, quer uma rede pública de creches, quer coisas mais laterais, como seja a contagem do tempo de serviço docente, dos educadores, não sei o quê, tudo isso só é possível com a alteração da lei de bases. Ok? Porque senão, como eu disse, é possível criar, por exemplo, orientações pedagógicas para a creche, mas isto fica um bocadinho, uma coisa um bocadinho conflitual. Porque, como eu referi, se há orientações pedagógicas, quer dizer que há uma pedagogia para a infância. Se é pedagogia para a infância, é educação. Então, Se é educador, é educação, não é? E se há um educador lá? Não, até podia haver um educador, mas lá está outra situação que é conflitual com o princípio que não é educação. Não é? Se exige um educador a partir de um ano de idade, pelo menos a partir de um ano de idade devia ser considerada educação. Aliás, é muito interessante que ainda há pouco tempo de um estudo, até quem chamou a atenção foi uma das pessoas com quem nós trabalhamos muito perto, ela trabalha connosco, isto é uma rede, não é? Que é a Silvia Araújo Barros, que até publicou isso na internet, presumo que no Facebook, não recordo agora exatamente, que é exatamente um estudo onde mostra que nas salas de creche onde há educadores de infância no berçário, o desenvolvimento dessas crianças é muito mais acentuado onde não há. Portanto, o que mostra, o que evidencia, do ponto de vista da investigação, a importância de haver um educador de infância nos 0,3 anos. Portanto, logo a partir do momento em que a criança nasce. Mas, portanto, o que eu estou a dizer é que a alteração da lei de base é fundamental porque é o chapéu e é o enquadramento para tudo o resto acontecer, mas aquilo que nós propomos é mais que isso. Ou é mais, não apenas isso. É a criação de uma rede pública de creches. E defendemos isso através de uma rede autárquica. Nós achamos que isso é possível. Neste momento, como a cobertura é inferior a 50%, é possível, através das autarquias, promover uma oferta, quer através da criação de creches, quer através da criação de modelos alternativos, que nós já propusemos ao Secretário de Estado que fossem criados, que fossem considerados, porque em locais onde há poucas crianças não é possível criar creches, porque o modelo económico à volta das creches não é sustentável com poucas crianças. Não há volta de dar a isso. Não há forma não há volta a dar a isso. Mas podem ser criadas alternativas, como aconteceu com a rede pública, nos anos 90 e nos anos 80, que onde há poucas crianças encontrasse uma alternativa. E a alternativa, do nosso ponto de vista, pode ser através do modelo das AMAs, mas com educadores de infância, não com AMAs. Ou seja, a resposta, por exemplo, de ter um educador de infância com 3 ou 4 ou 5 ou 6 crianças, pois era uma questão que teria que ser conversada e discutida. Num espaço que não tem necessariamente que ser uma creche, nós achamos que é uma resposta possível que pode ser dada às crianças até aos 3 anos. Por exemplo, na rede pública, eu vou chamar a atenção disto, muitos educadores de infância sequer não sabem, mas durante os anos 90 e no final dos anos 80, exatamente para situações onde não era possível criar jardins de infância, criou-se uma solução, que funcionou há muitos anos, que chamava-se a educação pré-escolar itinerante. E a educação pré-escolar itinerante era a mesma coisa de educadores de infância, são pessoas altamente qualificadas, que em vez de terem um jardim de infância nos moldes tradicionais e estarem lá o dia inteiro, 7 dias por semana, não.
por exemplo, trabalhavam de manhã com um grupo de crianças num determinado local, à tarde iam trabalhar noutra localidade próxima, com outro grupo de crianças, e por aí adiante. E, portanto, tinham 2 ou 3 locais, onde durante a semana percorriam e trabalhavam com essas crianças e não estavam o tempo inteiro. Portanto, não sendo possível criar jardins de infância, encontrou-se outra resposta para não deixar aquelas crianças sem educação. Aqui o modelo pode ser uma coisa do género. Portanto, encontrar alternativas, não estou a dizer que é a educação itinerante, estou só a dizer que deveríamos pensar em alternativas à creche, que passariam sempre por modelos que nós dizemos de geometria variável, portanto, que seriam modelos muito flexíveis, que pudessem ser adaptados a diferentes contextos no território nacional, porque o território nacional é muito, muito diverso. E, portanto, por essa razão é que tem que ser respostas alternativas. Agora fizeste-me lembrar, na Irlanda, a educação pré-escolar emergiu muito com educadoras que não são educadoras, tornaram-se educadoras algures na sua vida porque foram estudar, e nem foi a licenciatura, foi as Montessori Courses, por exemplo, que eles tinham um curso, uma certificação de 2 ou 3 anos de Montessori, e nas garagens das suas casas montavam espaços, e isto ainda representa uma grande, grande fatia da educação pré-escolar na Irlanda. E porque também há um espaço há muito espaço rural, não é? Não há condições para se criarem pré-escolar, não existem essas condições, e eles fizeram muito, muito isso. As educadoras, vou-lhe chamar assim, criavam um espaço que tem que cumprir determinadas regras do ponto de vista legal e do ponto de vista de metros quadrados, de equipamento, de documentação. Depois há inspeções rigorosíssimas para conseguir controlar a qualidade, mas que fizeram exatamente isso que tu estás a dizer, para se conseguir dar uma resposta rentável, porque o dinheiro também era o que dizia aqui, alguém estava a falar também sobre a questão financeira. A questão financeira pesa muito, porque é preciso pagar salários, é preciso ser sustentável, é preciso ter equipamentos de qualidade, é preciso uma série de coisas que nós também temos que pensar isso. Ou seja, às vezes pensamos que é só um entrave político, mas também tem que haver aqui, há certamente aqui vontades económicas por trás das políticas, e aqui se calhar achas que o facto de se a educação em creche passasse, como tu estás a dizer, a contar, por exemplo, para a contagem de tempo de serviço, os salários dos educadores em creche iriam subir, porque passariam... Não? Não. Porquê? Porque, repara, vão subir como? Os salários das IPSS subiram com a entrada, com a tutela do Ministério da Educação. Não subiram, foi igual. Não é isso. Vamos lá ver. Há uma situação neste momento, em alguns educadores em creche, que de facto é lamentável, que é as direções das instituições de creche, que têm as valência creche, não pagarem o mesmo salário que pagam aos educadores em creche do que pagam aos educadores de infância que estão no pré-escolar. E isso acontece. Não é generalizado, mas acontece em algumas situações. E isso é lamentável. Mas há uma tabela por qual as IPSS se regem. Há uma confusão aí à volta disso. Eu, por acaso, no outro dia estava numa reunião com o secretário de Estado e também houve uma conversa à volta disso. Vamos lá ver uma coisa. A contagem de tempo de serviço, isso é outra coisa que tem que ser desmistificada. A contagem de tempo de serviço é uma coisa relativamente pouco importante nesta fase. O educador de infância que tenha um tempo de serviço contado como serviço docente ou não, estou a falar agora, no momento em que estamos, é pouco relevante. Porquê? Porque o tempo de serviço considerado como serviço docente só é relevante a partir do momento em que o educador de infância entra na rede pública. Entra para o Ministério da Educação. Mais ou menos, para a candidatura também conta. Então, estou a dizer, é o que eu estou a dizer. Só conta a partir do momento em que o educador de infância entra na rede pública, porque, quer para o concurso, quer depois para a progressão da carreira, esse tempo tem que estar contado como serviço docente. Mas é só nessa fase. Mas neste momento não há vagas na rede pública. Isso é uma ficção. Não há vagas. Luís, não há agora, mas mais de 90% dos educadores em rede pública estão a menos de 10 anos da reforma. Isto vai haver uma renovação de quadros. Sim, exatamente. É isso mesmo. Portanto, ou seja, o que eu estava a fazer, por isso é que eu fui dizer que estão neste momento. Portanto, ou seja, a questão que tem que ser resolvida da contagem de tempo de serviço é uma questão que tem que ser resolvida, mas tem que ser resolvida com a alteração da lei de bases. Sem a alteração da lei de bases, nunca, eu vou frisar isto para se perceber bem, nunca haverá contagem de tempo de serviço como serviço docente. O serviço docente quer dizer que é educação. Não há nenhuma hipótese legal, nenhuma, portanto, e qualquer secretário de Estado que um dia pensasse fazer uma coisa destas e que até passasse, bastava vir a seguir outro governo e dizer não, isto volta tudo para trás que eles não podem considerar. Aliás, havia reclamações de educadores de infância que estão neste momento na carreira
e que se tivessem alguém a passar-lhe à frente, ou reclamar isso, nunca passava, porque legalmente não é possível. Não se pode considerar como docente uma coisa que não é considerada docência. Mas, É assim, mas isso, Rui, então, mas se eu sou educadora, se eu exerço funções docentes numa sala de 1 ano ou de exerces 2, não. Não não, exerces não. mas se é obrigatório, lá está, Ser obrigatório é um requisito. É sim. obrigatório haver educador em creche, não quer dizer que isso seja serviço docente. Serviço docente só pode ser considerado a partir do momento em que está na lei de bases. Então, o que é que determina que é educação ou não é educação? É a lei de bases. Claro. Okay. Uma coisa que não está enquadrada na lei de bases como educação nunca é contrato de serviço docente. Seja o que for. Ok. Portanto, Então temos um grande barbicacho, porque os educadores que trabalhem em creche não veem o seu trabalho valorizado, não fazem trabalho pedagógico, porque um educador não consegue ser educador sem ser docente. Sem pedagogia. Não consegue, é impossível ser educador sem ser docente, não é? Até porque a formação, para aí, esta é outra questão conflitual e outro paradoxo. A formação inicial é a mesma. Um educador de infância trabalha ele no pré-escolar, trabalha na creche. A formação inicial é a mesma. Ele é educador de infância com a mesma formação inicial. Portanto, não há, eu acho até, isso era uma das coisas que se poderia alterar no futuro, lá está, se tivermos os 03 incluídos no sistema educativo, eu, por exemplo, defendo, porque acho que são mesmo realidades diferentes, são práticas pedagógicas diferentes, eu acho que têm o mesmo fundamento, obviamente, mas são formas diferentes de trabalhar, por força da idade das crianças. Eu acho que devia haver, por exemplo, uma especialização, não concordo nada com estes cursos pré-PRI, esta formação de base pré-escolar primeiro ciclo, por uma razão que já explico, mas acho que devia haver uma formação base. Então, olha, desculpa interromper, estás já convidado, em janeiro vou ter aqui o Miguel Oliveira, conheces? O coordenador de mestrado da Escola Superior de Educação de Leiria, ele vem cá falar exatamente sobre isso. Sim, perfeitamente. Então, estás convidado para vir ou ouvir a falar sobre isso. Essa pergunta está preparada. Pronto. Porque, repara, qual é a questão? É que muitas vezes as pessoas nem sabem isso. No outro dia, já foi há 1 ano ou 2, estava a falar com uma das investigadoras, e uma das pessoas está muito ligada a nós, e portanto que eu consulto até regularmente, em 2 liguei, consulto regularmente, estávamos a falar nisso, porque ela nem sequer fazia ideia de uma coisa que é esta, que é impossível, na prática, portanto, quando uma pessoa estiver colocada num determinado agrupamento de escolas, a não ser em situações muito excepcionais de um colégio particular, mas na rede pública é impossível uma pessoa ser educador de infância num ano e ser professor de primeiro ciclo no outro. Isso não é possível. Não é possível. Portanto, se não é possível, qual é o fundamento de se ter uma formação base que é pré-escolar em primeiro ciclo? Não tem... Ou seja, isso está a dar um passo atrás em relação àquilo que estamos a lutar com esta petição. Não, a petição não tem a ver com isso. O que eu acho bem, mas tu estás a perceber o que é que eu estou a dizer. De um lado, do ponto de vista de educadores que já estamos no terreno, estamos a lutar para que seja valorizada a valência em que muitos de nós trabalhamos, que é da creche, mas por outro lado está-se, do ponto de vista da formação inicial, a desvalorizar essa mesma valência e a começar-se a educação pré-PRI como se ela começasse só aos 3. Isso não faz sentido, estamos a dar um passo atrás. Exatamente. Não, embora todos os cursos de formação tenham os 03 incluídos. Não é? Portanto, neste momento não há formação que não fale no 03. Já há bastantes anos que isso acontece. O que eu acho é que essa aposta nos 10 anos, digamos assim, é uma aposta que não tem sentido porque ela depois não é passível de ser colocada em prática quando as pessoas vão começar a exercer a sua profissão. Porque a sua grande maioria, quando começa a exercer, vai trabalhar em 03. Não vai trabalhar em 3.6, nunca vai trabalhar em 3.10. Isso não é possível, não é mesmo possível. Portanto, é uma formação que não faz sentido, está desarticulada com a realidade. Portanto, mais valia ter uma formação, e depois é assim, o que eu acho é que se perde o foco. Isso foi uma das conversas que tive com essa colega investigadora, é que depois perde-se o foco. O que é que acontece? Em vez dos educadores de infância terem uma formação centrada na educação de infância, e depois eventualmente ter uma especialização 03 ou 36, não, perde-se o foco, porque a formação é uma formação base, eu diria quase que era 010, não é? Mas na verdade mais centrada nos 310, e isto depois perde o foco completamente, porque pode ser educador de infância, pode ser professor de primeiro ciclo, e são realidades, práticas pedagógicas, dimensões profissionais bastante diferentes. Temos que os educadores saiam pouco preparados para vir trabalhar em creche? Menos preparados. Isso não tenho a menor dúvida. Quer dizer, os que têm este curso, sem nenhuma dúvida. O que eu acho também é que se perdeu, isso tem a ver com outras questões, mas perdeu-se um bocadinho o foco da formação inicial. Isso eu acho que sim. Por um lado, é uma formação de altamente qualificada, como eu já referi, a mais alta no mundo. Não há nenhum país que tenha uma qualificação mais alta
que a nossa do ponto de vista de formação inicial. A verdade é que, do ponto de vista do foco, provavelmente há outros países com uma qualificação mais baixa, mas que a formação, digamos, é mais Está mais integrada focada, sim. nesta, sim, focada na educação de infância. Então, Luís, já falámos aqui um bocadinho sobre a petição, o que é que efetivamente a petição poderia significar, até mesmo do ponto de vista da educação, da carreira dos educadores, como por exemplo temos aqui a Carla Feijão, que está a dizer que trabalha há 26 anos, mas do ponto de vista de tempo de serviço só tem 12, não é? Estamos aqui colegas a falar também sobre as injustiças que se geram entre equipas, que há colegas que preferem sempre só trabalhar em pré-escolar e nunca em creche, e em creche fica sempre para as colegas mais novas, e entramos aqui em umas grandes discrepâncias entre nós próprios enquanto classe profissional. Claro, nenhuma dúvida. E depois também temos entre nós, e tu também já assististe a isto, muitos colegas e muitos pais que se questionam, então mas o lugar da criança não é na família? Porque é que estamos aqui a lutar para mais creche, para creche gratuita, para uma cobertura de creche a nível nacional superior a 50%, quando também há investigação que nos diz que o lugar da criança é na família e é em família que se vai desenvolver harmoniosamente. Eu acho isso interessante. A sério, eu acho mesmo interessante. É assim, em primeiro lugar, era a mesma coisa que defendia quando era o pré-escolar. Era igual. Os fundamentos, digamos, aquilo que é a força motriz para defender a ideia que o 03 era na família, era exatamente a mesma que fez com que a educação pré-escolar andasse a marinar no Estado Novo durante 50 anos sem nunca ter sido generalizada. Isso é da mãe. Não era da família, era da mãe. Isso é da mãe. Isso é um problema da mãe. A mãe é que tem tratado os filhos. Não é? O pai não tem nada que... Não é papel do pai. Eu fui educado, não com a minha família, não é? Porque a minha família... Os meus pais eram as duas pessoas, portanto, felizmente, nunca tive essa questão. Mas, obviamente, nos locais onde eu vivia, e o que era o Portugal nos anos 60, que foi a minha infância, era assim. Muitas mulheres estavam em casa a cuidar dos filhos e a fazer a lida da casa, e os homens trabalhavam e arranjavam os filhos para a casa. Era assim a vida. E foi assim a vida. E só mudou esse paradigma, essa imagem estereotipada da mulher, etc., e da família, só mudou já nos anos 90. Só com a entrada na União Europeia, anos 80 e anos 90, é que a coisa começou a mudar. Mas isso, reparem lá, eu acho esse argumento extraordinário mesmo. Em primeiro lugar, as crianças, aquilo que nós sabemos do ponto de vista de desenvolvimento, é que são as experiências de aprendizagem que as crianças estão sujeitas. É essas experiências de aprendizagem que são o motor do desenvolvimento da criança. A perspectiva socioconstrutivista diz isto. São experiências. Quando digo experiências de aprendizagem, não estou a falar de coisas académicas, é experiências de vida, experiências de aprendizagem. E isso é que faz com que a criança se desenvolva. Portanto, uma criança mais desenvolvida, portanto, que seja uma criança mais capaz, enquanto ser humano, tem a ver com aquilo que são as experiências de vida. Como nós. Por isso é que eu digo, a perspectiva da aprendizagem e da formação ao longo da vida é que nós aprendemos desde que nascemos até que morremos. E aquilo que nós somos, que eu sou agora com 57 anos, ou que era com 27, é quase outra pessoa diferente. Porque se passaram 30 anos, houve tanta coisa que ocorreu na minha vida, que é assim que as coisas são. Portanto, nós vamos tendo as nossas experiências de vida, como as crianças, vamos tendo as nossas experiências de vida e vamos mudando, vamos nos desenvolvendo. A perspectiva socioconstrutivista do desenvolvimento humano tem a ver com isto, com experiências de aprendizagem, com outros aspectos, com a mediação, etc. Pronto. Ora, para nós considerarmos, em abstrato, nós podemos dizer, ok, sim senhora, a criança até pode estar, até era preferível estar na família. E em abstrato, eu até consigo imaginar isso. Até mas as famílias são todas iguais. As oportunidades, as famílias proporcionam todas as mesmas experiências de aprendizagem, ou as experiências de aprendizagem são todas importantes para a criança desenvolver. Todas as famílias fazem isso. Nós temos famílias altamente disfuncionais, com pessoas com baixíssima escolarização. Temos crianças que estão maltratadas, crianças que são negligenciadas. Então, tem que estar com a família. Não tem que estar noutro espaço, tem que estar com a família durante 3 anos. Isso é uma visão. Até a mãe não vai trabalhar, ficam com quem? Não trabalha, a mãe não trabalha e fica em casa. E quem é que paga a mãe? Ou quem é que paga o pai para ficar com a criança em casa? Isso é uma visão completamente idílica. Ou seja, nós podemos defender, e isso eu acho que é uma posição que nós podemos defender, é defender que as licenças parentais possam ampliar, como existem em outros países. Em primeiro lugar, para isso acontecer, nós temos de ter dinheiro para fazer isso. Porque as políticas de alargamento da parentalidade, do tempo que os pais passam em casa, depende de dinheiro. Muitas vezes nós comparamos as pessoas uns com os outros no contexto europeu. Obviamente, se eu comparar o meu salário com basta aqui em Espanha,
Em Espanha ele ganha muito mais que eu gostaria muito de ter aquele vencimento, mas não posso ter. E não o posso ter porquê? Porque vive em Portugal e Portugal não gera rendimento suficiente, não gera um PIB suficiente para poder pagar a mim mais 1.000 euros por mês. Por muito que eu gostasse e por muito que eu achasse que eu merecia. Portanto, as coisas, como nestas coisas, quando nós defendemos licenças parentais, por exemplo, 3 anos, eu não tenho nada em abstrato, não tenho nada contra. Aliás, não tenho nada contra, nem em abstrato, nem em concreto. A questão que se coloca é, há possibilidade, nas próximas décadas, disso poder acontecer. É muito pouco provável. Para aquilo que é a nossa história de crescimento do país, enquanto país, é muito difícil nós imaginarmos que E daqui a não 20 anos nós temos 3 anos, as mães podem ficar 3 anos em casa, além de que coloca-se outra questão. E as mães querem estar 3 querem. anos em casa a cuidar É dos isso que eu ia filhos? dizer. Não Ou os obstante, tem que pais? haver sempre a opção, não é? Tu não, Claro, tem que haver uma opção. E havendo uma opção, então voltamos ao cerne da nossa questão. aí Tem de está. haver creche, tem de haver valorização da creche, e, não Claro. é? E temos que passar à ação de que são duas lutas que podem ser complementares, mas que não se Não, entram opostas. mas não são conflituais e não, nem têm a concorrer ao mesmo tempo, são dinâmicas diferentes. Uma coisa é nós lutarmos para que haja a possibilidade das famílias poderem estar mais tempo, mais meses, com os filhos em casa, por opção delas. Outra coisa é nós compreendermos que numa sociedade em que cada vez mais as famílias são nucleares, portanto não são famílias alargadas, os pais têm necessariamente que deixar os filhos para poder trabalhar. E trabalhar é uma forma de realização, não é? Não é só para ganhar o sustento, não é só para ganhar dinheiro, é porque é também uma forma de realização pessoal. As pessoas realizam-se através da sua profissão. E, mais ainda temos outra circunstância, que é o direito das crianças que têm à educação. As crianças têm o direito a ter oportunidades de aprendizagem em que a educação sirva como elevador social. Porque essa ideia idílica de nós termos as crianças sempre em casa, para muitas crianças isso era altamente penalizador, como nós percebemos agora com a pandemia. Nós temos um bom exemplo da pandemia, o que foi crianças ficarem em casa e o que isso significou de atraso no desenvolvimento dessas crianças. Porquê? Porque as oportunidades educativas que elas tinham e as experiências de aprendizagem que elas tinham na creche ou no jardim de infância deixaram de ocorrer. E, tu, e, Essas tu, coisas não podem ser vistas assim. e tocaste num ponto também que eu acho muito importante. Até que ponto o alargamento da licença parental, que não é para aqui chamada, não estamos aqui a dizer se somos a favor ou contra, isso é uma coisa que fica aqui à parte, mas se nós negamos o acesso à creche de qualidade, não é? Estamos a dar um passo atrás na emancipação feminina. Então, porque eu agora, porque acabam por ser as mães a ficar em casa, não é? Portanto, eu agora não posso querer progredir na minha carreira, sou menos mãe porque socialmente Também, tenho que ficar em casa com o meu filho. exatamente. Ou o Isso. pai, não é? Ou o Sim, pai, mas nós sabemos que socialmente isso acontece muito pouco com 70 e pais. tal por cento das vezes, de Não facto. é? Não é? E depois outra coisa muito importante. Neste momento em Portugal, as mães podem ficar em casa com os bebés até aos 9 meses. Mas quantas ficam? Claro. Muito poucas. Porque não há dinheiro, porque isso implica receber muito menos do ponto de vista da licença. Nananana. Eu digo-te mais uma coisa, Vanessa. Mesmo, agora, repara, mesmo pagassem tudo, provavelmente quem ia ser prejudicado com essa medida eram mesmo as crianças de famílias de contextos socioeconómicos desfavorecidos. Porquê? Porque em vez de terem esse tempo numa creche, onde eventualmente tinham experiências de aprendizagem que eram muito importantes, exatamente para aquela criança poder desenvolver-se de uma outra forma, se ficar em casa com famílias pouco escolarizadas, que dão poucas oportunidades e que não percebem a importância de dar alguma experiência em alguns contextos àquelas crianças, àqueles bebés, provavelmente essas crianças iriam ser mais prejudicadas. A creche tem aqui um grande papel no acesso à igualdade de oportunidades desde de que ingressa numa creche, não é? Há aqui um papel muito regularizador do ponto de vista social, porque a criança tem acesso à alimentação, tem acesso a ambientes tranquilos, tem acesso, não é? Para além da educação existe tudo isto, não é? Sim, exatamente. E repara, o que nós, e qualquer educador de infância que trabalhe só com 3 anos, que é o meu caso, até nunca trabalhei em creche, não tenho essa experiência, mas qualquer educador de infância, quantas vezes nós não nos deparamos com as crianças com 3 anos e pensamos, ei, pá, coitada desta criança, o que não deve ter sido a vida desta criança,
pelo pouco desenvolvimento que trazia, com as poucas aprendizagens que trazia, os poucos conhecimentos, o pouco desenvolvimento que trazia quando chegava ao jardim de infância. Quando elas não chegam todas no mesmo pé de igualdade, não é? Isso é uma coisa completamente ficcional. Portanto, a importância do 0 a 3 anos é exatamente a mesma importância que há 20 anos atrás começou a dar aos 3, 6 anos. O princípio é exatamente o mesmo. Mas ainda estamos muito longe disso, e como está aqui a Sílvia Bereni do Osmop também nos estava a dizer, mas o que é que nos faz falta para a mudança acontecer? O que é que a ação, o que é que nós podemos fazer? Eu acho que a ação já se fez, foi assinar a petição, que é a coisa mais importante. Assinar a petição é importante porquê? Porque a petição obriga a que o assunto seja discutido na Assembleia da República. Eu não tenho estado a dar nota de tudo o que vou fazendo, porque muito do trabalho que eu faço, nomeadamente a este nível, é um trabalho, se quisermos, político. Pronto. É contar com os parlamentares, ou com pessoas que são influentes de determinados partidos políticos, e por aí adiante. Eu posso dizer-vos que já fiz o contacto com praticamente todos os partidos políticos, só penso que não fiz com 2, que são até muito marginais porque só tem um deputado neste sentido, marginais na importância, marginais só tem um deputado. E não fiz porque na altura pronto, o processo foi diferente, não é por preconceito, mas já tive reuniões com os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN, já fiz com os 3, e, portanto, no princípio estão todos alinhados e percebem, todos compreenderam a importância da alteração da lei de bases. Também já fiz contactos mais informais e a outro nível, com o CDS e com o PSD, a diferentes níveis e a mesma coisa. Portanto, ou seja, eu acho que há uma consciência, e também do Partido Socialista, obviamente, por força até das relações que temos com a Secretaria de Estado, mas eu penso que há uma consciência social, pelo menos política, nos partidos políticos, há uma consciência da importância do 0 a 3 anos. Eu já referi isso, por isso é que todos eles têm medidas elencadas nos seus programas eleitorais. Eu, neste momento, o que eu acho que faz falta é aquilo que vai acontecer. Nós vamos entregar a petição, eu até tinha dito que ia ser hoje ou amanhã, mas até já decidimos entregá-la na primeira semana de janeiro. Portanto, vamos entregar a petição na Assembleia da República, não tem nada de especial, pois é que vai seguir os trâmites normais, mas o facto da petição já ter 14 mil assinaturas, ou 15 mil, agora não é quantas são, não interessa, já tem assinaturas suficientes para poder ser discutida, ela obrigatoriamente vai ser discutida, ou quer dizer que o grupo parlamentar da educação, a Comissão da Educação, desculpa, a Comissão da Educação na Assembleia da República vai ter que olhar para a petição, vai ter que chamar a APEI, que é o promotor da petição, para nós explicarmos quais são os argumentos, porque é que nós defendemos a mudança, a alteração da lei de bases, e isso depois vai ser discutido e, portanto, depois segue o seu trâmite normal. Portanto, eu acho que há condições para, nesta legislatura, porque a alteração da lei de bases, como se deve imaginar, é um processo complexo no sentido em que demora algum tempo, e complexo no sentido porque tem que envolver, digamos, um consenso mais ou menos generalizado. Portanto, eu penso mas penso que há condições para que até ao fim deste ano letivo o assunto chegue à Comissão Parlamentar. E haja novidades. Não, a Comissão Parlamentar é o primeiro passo, é a Comissão Parlamentar que vai ouvir a APEI sobre as razões porque que é obrigatório por lei, porque é que pretende a alteração da lei de bases, e depois dos 2 anos subsequentes, que é os 2 anos que faltam para terminar o mandato deste governo, há condições em 2 anos para se alterar a lei de bases, porque eu penso que há condições neste momento objetivas, não estou a ver anticorpos de nenhum partido político, portanto há condições objetivas para se pensar que isso é possível. E no imediato, o que é que vai acontecer quando tu achas que em 2 anos, então, 2 anos letivos, então, em 2 anos até ao final deste mandato, que isto vai acontecer? O que é que acontece logo no imediato? Se pensarmos numa timeline, o que é que vai acontecer à creche? O que é que vai acontecer ao educador? O que é que vai acontecer às famílias? Pode não acontecer nada. Porque, repara, uma alteração da lei de bases, o que é a alteração? O que é que nós propomos na alteração da lei de bases? Não dizemos, só dizemos que a educação começa a partir do momento que se nasce e que a forma de responder às crianças dos 0 aos 3 anos pode ser de formas diversas. Pronto, não dizemos que tem que ser através da A, B ou C. Portanto, aquilo que nos interessa é deixar, a razão principal é essa, deixar não fechar a porta, ou seja, não funilar as respostas. As respostas podem ser múltiplas e podem ser de várias entidades. Não tem que ser o Ministério da Educação, é como existe no fundo com aquilo que existe na educação pré-escolar.
A educação pré-escolar nós temos 3 redes, não é? Temos a rede pública, temos a rede solidária e temos a rede privada. Aquilo que nós propomos, sem dizer isto, é a porta aberta para que se possa criar respostas diferenciadas. Pronto, para os 0 a 3 anos. Agora, o que acontece a partir daí são medidas diferentes, porque uma coisa é alterarmos a lei de bases, é criarmos um enquadramento global para que depois medidas mais de natureza executiva, mais prática, possam ser tomadas. E tu achas que a mudança da tutela é uma delas, das primeiras a acontecer? Não, mas é que eu não acho que vai acontecer a mudança de tutela. O que vai acontecer no 03 é o mesmo que acontece no pré-escolar, nas IPSS. É igual. É igual. Mas os 3/6 nas IPSS estão sob a tutela do Ministério da Educação. Não, não é verdade. É assim, está a componente educativa. Sim, mas é isso que nós queremos, não é? Não, Achas que isso mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A componente educativa, obviamente, a partir do momento em que os 03 entram no sistema educativo, a componente educativa é tutelada pelo Ministério da Educação, ponto final. E não há nenhuma dúvida. Mas neste momento, a componente educativa não existe na creche. Não é tutelada, porque não existe. Não há componente educativa na creche. Não há. E passando a estar na Lei de Bases do Sistema Educativo, passa a haver uma componente educativa. Então passa a fazer parte do Ministério da Educação O Ministério da Educação começa a tutelar a componente educativa das 0 a 3 anos. Isso é indiscutível. Portanto, mas do ponto de vista prático, se eu for educadora de uma creche, isso não vai mudar nada para mim, porque eu vou continuar a trabalhar da mesma forma como trabalhei até agora. Não, é assim, o que é que pode mudar a tua forma de trabalhar? As orientações pedagógicas. E essas até podiam sair já. Mas é verdade, é quando tu tiveres um enquadramento da lei de bases, por exemplo, há uma coisa que muda, que é a contagem de tempo de serviço. É indiscutível, muda logo. Muda logo? É que isso é que nos estamos todos a perguntar. Aí é logo. A partir do momento em que entrou na lei de bases do sistema educativo, é a educação. Aí muda logo. Pois há uma questão que tem que se colocar, mas que eu penso que aí sim é uma decisão política, eu penso que é aceitável, até porque há outros precedentes antes, no passado, que é o tempo todo que as pessoas prestaram em creche antes da alteração da lei de bases ser contado. Eu acho que isso é uma coisa que é aceitável, até porque há precedentes noutras áreas da educação. Isso acho que é fácil também conseguir. Mas aí já é uma decisão política. Não é? Mas, de qualquer forma, isso aí é logo. É logo. Aí não há hipótese, é ao contrário. Aí é impossível não deixar de reconhecer esse tempo como tempo de serviço docente. Aí é ao contrário, é impossível. Portanto, ou seja, não contar esse tempo de serviço como serviço docente é ilegal. Neste momento é ilegal contá-lo. A diferença é essa. Agora, o que me parece é que o que é que poderia ocorrer? O que é que poderia ocorrer nesse período? Repara, rede pública de creches. Aí pode. Aí é claramente uma coisa que decorre da lei de bases. A rede pública de creches. Haver orientações pedagógicas para a creche. Haver, por exemplo, pensar-se em sistemas de qualidade pedagógica na creche. Tudo isso era possível a partir do momento da alteração da lei de bases. Ok, mas há bocado estavas a falar que podia sair já. As orientações pedagógicas para a creche podiam sair já. E porque isso é um entendimento entre os dois. Só. Mas porquê que não saem, então? É porque não há esse entendimento? Simplesmente? Não sei as razões, isso é mesmo, estou a falar mesmo verdade, não sei as razões. Ok. Provavelmente porque ainda não chegaram a essa fase de sentarem à mesa e de consertarem essa medida. Nós já propusemos ao Secretário de Estado, aliás, uma das razões que é falar com o Sr. Secretário de Estado da Ação Social é exatamente para tentar sensibilizá-la para a importância dos educadores de infância em creche terem orientações pedagógicas. Isso é mesmo importante, independentemente do resto. Mas, Luís, e se pensarmos agora do ponto de vista prático, quem está em creche e recebe um inspetor da Segurança Social, ele já não pode... Eu estou a fazer esta pergunta porque em muitas das formações que eu tenho estas perguntas constantemente sobre as inspeções. É um assunto que como dedica... rede pública. Mas enquanto na rede pública é claro, não é? Porque nós temos as OCEP e é claro aquilo que se tem que fazer, ou não é claro para algumas pessoas, mas estamos em informações a tornar tudo muito claro. Em creche ainda existe muito esta questão e de não se concordar com o documento que se tem que fazer, os PIs e as avaliações PIs, mas diz-me uma coisa, se a lei de bases do sistema educativo inclui os 03, se passar então a fazer parte a sua componente educativa, passar a ser de supervisão do Ministério da Educação, portanto muda a tutela, quer dizer então que a creche, quando passa a ser inspecionada por um inspetor do Ministério da Educação, por educadores, por alguém que percebe pedagogia.
E não por assistentes Não tem sociais, necessariamente de ser por educadores. Não tem necessariamente de ser por educadores, não é assim. Mas por alguém que percebe um pouco melhor de pedagogia, não é? Sem dúvida alguma. Sim, depois podem ser, a formação deles até pode ser de primeiro ciclo, acontece. Ou de segundo ciclo e terceiro, acontece. Isso depois tem a ver com os inspectores, isso tem a ver com a história deles, com a formação, etc. Mas podem ser de outros níveis de ensino. Claro que sim, claro que sim. A partir do momento, é porque todas as alterações, o que as pessoas têm que perceber é isto. Todas as alterações significativas que possam ocorrer nos 0 a 3 anos, é obrigatório alterar a lei de bases. Sem elas não vai alterar nada, pois não? A única coisa que eu vejo que possa ser mais significativa, que pode ficar para fora, que sem a lei de bases, a alteração da lei de bases é as orientações pedagógicas. Mesmo assim, é uma situação que cria sempre ali um ruído grande. Por questões como tu estás a dizer. Há orientações pedagógicas. O que acontece ao Manual da Qualidade? Por exemplo, quem é que vai inspecionar as orientações pedagógicas? O cumprimento das orientações pedagógicas. Ou se são só orientações, é de cumprimento facultativo, por exemplo. De aplicação facultativa. Tudo isso são coisas que só se colocam, dada esta situação quase esquizofrénica, não é? De termos os 0 a 3 fora do sistema educativo. Porque se não tiverem, isso tudo é coerente. Não é? É como acontece no pré-escolar. Não há nenhuma dúvida. Nós temos aqui, a Susana Soares estava a dizer, se pensarmos bem, as OCEP já indicam que são abrangentes aos 03 também, não é? Mas depois também... Deixa-me só interromper. Se lerem o despacho do Secretário de Estado de publicação das OCEP, está lá escrito. A Unidade de Educação de Infância. O despacho está feito valorizando os 0 a 6 anos e não valorizando o pré-escolar. E foi para a aprovação das OCEP, que é pré-escolar. Está lá escrito. Se forem ler, tem um excelente preâmbulo. Eu já, na altura, disse esses parabéns ao Secretário de Estado, e já tivemos de outras vezes, de vez em quando refiro isso. Está lá escrito. Leiam o preâmbulo de publicação das OCEP. Sim, Luís, mas se tu trabalhares em creche, por muito boa vontade que tenhas e queiras trabalhar sob a orientação das OCEP, depois tens aquele manual que, como estão aqui colegas a dizerem muito bem, que de qualidade só tem o título, porque depois, do ponto de vista de lá dentro, aquilo não diz nada, aquilo não nos indica de nada do ponto de vista de sumo que nós tínhamos que fazer ali. É um paradoxo. É que eu digo, é um manual de qualidade, mas não é da pedagogia. E o problema, o que se passa em creche, é que não há orientações pedagógicas. Não há uma pedagogia na infância. E esse é que é a grande dificuldade para se conseguir mudar, até mesmo para ela não está legislada, porque todos nós garantimos no nosso dia-a-dia a trabalhar em creche que existe qualidade pedagógica. Ela não é reconhecida. Não, mas não é assim. Não é assim. Isso na educação não é cada um com as suas concepções. Não, tu percebeste o que é que eu quis dizer. O que eu estou a dizer é, nós, no nosso dia-a-dia, nós estamos a implementar essa qualidade, mas estamos muito a implementar essa qualidade quase como por amor à camisola daquilo que fazemos, não é? Da profissão que exercemos, mas depois não existe nada que reconheça isso, não é? E as orientações pedagógicas, como acontece no pré-escolar, as OCEP, não é? No fundo, o que é que elas criam? Criam princípios orientadores da ação educativa, no caso das OCEP, no pré-escolar, nos 3, 6 anos, e identificam um conjunto de aprendizagens a promover, no caso das OCEP, que são importantes, não é? Aquilo que a gente pode chamar as aprendizagens socialmente relevantes. Na creche tem que haver uma coisa qualquer, que não precisa falar em aprendizagem, mas tem que haver mesmo esse enquadramento pedagógico, porque os enquadramentos pedagógicos não são iguais. Ou seja, tenho a certeza absoluta, porque faz parte da natureza humana, que cada educador de infância tem a sua própria referência sobre a pedagogia que pratica com as suas crianças, na creche e no pré-escolar. Mas o fato de haver orientações pedagógicas quer dizer que explicita qual é a opção pedagógica que deve ser tomada. Sim, o papel da criança, o papel do adulto, os princípios educativos, não é? Por exemplo, o facto de dizer que a perspectiva é socioconstrutivista, só isso, só por si, identifica claramente qual é o enquadramento que se considera do ponto de vista do desenvolvimento humano. Não é a mesma coisa que se fosse uma perspectiva naturalista ou qualquer coisa do género, não é? Portanto, aqui, percebes? Portanto, as orientações curriculares, ou os currículos, têm sempre atrás de si uma concepção sobre aquilo que se considera que é a pedagogia mais adequada. Okay?
Estava aqui a ver se alguém tem perguntas para te fazer, porque entretanto temos aqui pessoas muito ativas a comentarem e já a comentarem umas com as outras, que a magia destes episódios também acontecem porque quem nos ouve depois começam a conversar entre si Claro. sobre opiniões que também têm e está aqui uma grande discussão por causa do manual da creche, como deves calcular, é uma coisa que revolta muito os educadores que estão em creche, a falta de reconhecimento, bem, uma série de coisas, mas o manual então acaba por ser uma coisa que, O quer dizer, manual é andamos na nossa completamente formação. desadequado. A nossa formação inicial e a formação contínua que fazemos é toda num sentido, mas depois na prática temos quase que colocar umas palas nos olhos, esquecer tudo aquilo que aprendemos fora dali e dar um cumprimento àquilo. Eu, eu não acho que seja isso. É a situação como repara, na República, o que acontece muito, até por força mais por força dos agrupamentos, os agrupamentos são realidades organizacionais muito diferentes. É uma estrutura comum, é igual a todos, mas a realidade, aquilo que é a prática daquelas organizações, são todas diferentes. Cada agrupamento é uma organização, tem uma história e uma prática diferente. E muitos agrupamentos, por exemplo, têm práticas desadequadas, por exemplo, fazem pressão sobre os educadores, por exemplo, para a criação de alguns instrumentos. Outros, por exemplo, para a criação, adotarem manuais escolares e coisas provistas do género. Portanto, há muita pressão, que são pressões diversas, sobre os educadores de infância que estão na rede pública. O que é que acontece? Muitas vezes, o que é que os educadores de infância sabem o que é que estão a fazer, o que é que eles fazem? Se têm uma coisa para cumprir, eles cumprem. Há um normativo qualquer que têm que fazer. Se eles têm que cumprir aquilo, fazem. Mas depois, independentemente daquilo que são obrigados a fazer, há tudo aquilo que faz parte da sua autonomia enquanto educadores de infância que eles desenvolvem com as crianças. Portanto, se têm que cumprir uma coisa qualquer, têm que escrever isto, ou fazer aquilo, ou fazer o outro, um sumário, fazer um não sei quê, uma ata de uma coisa qualquer. Há um procedimento administrativo que eles têm que fazer. Fazem, mas a seguir, isso não belisca aquilo que é a sua dinâmica educativa e a sua dinâmica pedagógica com as crianças. Uhum. Aqui vai ter que, obviamente, aquilo que eu acredito que muitos educadores de infância fazem em creche será uma coisa deste género. Ok, eu tenho que fazer aquilo. Não concordo, acho que isto não faz sentido nenhum, mas eu tenho que o fazer. Eu faço. Está bem, ok. Faço, tenho que escrever o que eu tenho que escrever. Mas isso é uma dimensão administrativa da minha vida. Mas a Que vais minha sempre vida é ter, não essencial. é? Há sempre É com essa as função. crianças e pronto, e anda. E, portanto, eu faço aquilo que eu tenho que eu acho que tenho que fazer com as minhas crianças e, portanto, e tenho aquela coisa ali que tenho Pois, que porque fazer. a Ana Luísa Ferreira pergunta-te: uma IPSS pode deixar de seguir o manual de qualidade? Não, neste momento não pode fazer nada disso. Tem Neste mesmo. momento não pode ser. Não, não é. Vamos lá ver. Não pode deixar de seguir porque é essa a orientação da tutela. Portanto, a Segurança Social determinou o manual da qualidade e é isso que os educadores têm a seguir. Não há forma de voltar a dar a isso. Isso não pode, é óbvio. Isso é a mesma coisa que o educador de infância dizer que não quer seguir as OCEP. Não estou a colocar as OCEP ao nível do manual de qualidade do ponto de vista da qualidade do documento. Estou a dizer é que são dois documentos legais que não se pode fugir a eles. O educador não pode dizer, eu não quero saber das OCEP, eu faço o que quiser. Não pode. Ele até pode fazer isso. Eu vou Ele escrever isso em sujeita-se. letras garrafais. Sujeita. Sim, 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 sim. Luís, diz-me uma coisa, para que fiquemos todos aqui na mesma página, porque tenho a certeza também que algumas mães, alguns pais nos estão a ouvir e que sentem sempre que há um peso subjacente ao colocar-se uma criança na creche, e eu acho que aqui há um grande papel nesta petição, nesse lado, não sei se já tinhas pensado nisso ou não, mas a creche não é um mal menor. Não, de todo. Eu referi isso. Quando eu refiro que muitas, por razões diversas, que os pais têm que deixar as crianças nas creches, que em alguns casos até devia ser mesmo obrigatório, que é a forma dessas crianças. A questão da creche coloca-se do ponto de vista dos direitos da criança, não é do ponto de vista dos direitos dos pais. Isso é que eu digo, que aquilo que é a força motriz, a grande razão pela qual criámos a petição e queremos alterar a lei de bases, é porque isto é um direito das crianças. As crianças têm direito à educação a partir do momento que nascem. E porque nós, em Portugal, temos um grupo profissional de educadores altamente qualificado, obviamente que temos muita margem para melhorar, não é isso que se trata, não estou a dizer que Portugal, do ponto de vista da prática pedagógica, é o melhor país do mundo, não digo isso, de todo. Para já, porque não conheço outras práticas, não é? Conheço algumas práticas de outros países, mas não as conheço todas. E em segundo lugar, porque acho que há muita coisa para melhorar em Portugal. Mas a verdade é que, do ponto de vista da qualificação, isso é sempre um primeiro passo. O passo mais importante é este, é a alta qualificação. Portanto, se nós temos educadores altamente qualificados, estes educadores de infância em Portugal são capazes de proporcionar grandes, significativas experiências de aprendizagem àquelas crianças, a partir do momento que nascem. E, portanto,
impedir que isso aconteça, impedir que crianças, que a educação funcione como elevador social, ou seja, que crianças que vêm de estratos socioeconómicos desfavorecidos, ou estratos, sem ser desfavorecidos, estados socioeconómicos onde os pais têm, por exemplo, pouca qualificação escolar, tiveram poucos anos na escola por razões diversas, ou que têm poucos rendimentos, portanto, conseguem dar, muitas vezes, poucas oportunidades significativas do ponto de vista de desenvolvimento aos seus filhos, isso acontece. Portanto, aquilo que nós temos que zelar é para que essas crianças tenham essas oportunidades. E isso, a educação, funcionar como elevador social. Para isso acontecer, nunca é um mal menor. Nunca é um mal menor. Aliás, é o desafio, e eu faço, e isso é mesmo muito importante para todas as comunidades, quer profissionais, educadores de infância, ou outros profissionais que trabalham nos contextos de educação de infância, quer para os pais, se tiverem a oportunidade de verem uma série que passa no Netflix, que é a coisa mais extraordinária que eu já vi. Então, está lá tudo. Chama-se The Beginning of Life. São para aí 12 episódios, se não estou em erro, e estamos a falar de investigadores de todo o mundo, e é uma série com pais, e é uma série absolutamente deliciosa, porque mostra a importância do que são as experiências nos primeiros 3 anos de vida. Brutal, é uma coisa altamente educativa que eu acho que toda a gente devia ver. É mesmo absolutamente extraordinário. Muito bem filmado. E é como dizes, não é? Nós educadores, estamos altamente qualificados para proporcionar essas mesmas aprendizagens, mas sempre em colaboração com a família. Portanto, não existe aqui duas forças opostas, existem duas forças que se complementam, não é? Como no pré-escolar. Como no pré-escolar, sim. É igual. Então, como é que é possível? Qual é o educador de infância que trabalha, que tem um trabalho sério, tem um trabalho com profundidade, claro, sem ter uma relação de empatia com as famílias? Não existe, quer dizer. De colaboração, de colaborarem juntos, não é? Tem que estar próximos. Eu muitas vezes, repara, eu fui homem educador de infância nos anos 80. E eu lembro-me muitas vezes, sou entrevistado N vezes por causa dessa questão de ser homem educador de infância. E como sempre, e tal, nunca sentiu dos pais, e não sei o quê. E eu digo sempre, não, antes pelo contrário. A única coisa que eu só me lembro de 2 questões que os pais não me diziam. Eu percebia que eles estavam ali. Primeiro, se eu era homossexual. Isto nos anos 80 era uma coisa complicadíssima. Se eu fosse educador de infância homossexual, tínhamos ali logo um problema. Mas como não era, eles percebiam que eu não era, a coisa ficava logo resolvida. E a segunda questão era como é que era a minha relação com as crianças, que é isso que alimenta todos os pais. Todos. Os pais, aquilo que quando chegam, conhecem o educador de infância, homem ou mulher, o que eles querem saber é: meu filho gosta de lá andar, ele gosta do meu filho, o meu filho é feliz naquele espaço. Isso é o que todos os pais pensam. Todos os pais pensam. E só é possível construir-se essa relação de empatia com as crianças. Também há uma relação com os pais, porque a educação nos primeiros anos, quando as crianças são muito novas, não há essa divisão. Aliás, muitas vezes, eu fui diretor durante muitos anos, portanto conheço bem a realidade, que é o segundo ITC ciclo e secundário, muitas vezes, onde essa divisão já é muito marcada, não é? Um pai não fala com qualquer pessoa, só fala com o diretor de turma, que é o representante das pessoas todas daquela turma. Ele não tem capacidade de falar com qualquer pessoa. Portanto, só isso começam a haver logo regras que, digamos, empurram os pais para fora da escola. Há outras situações, não é só por isso, mas digamos que a própria organização do segundo ciclo e secundário é muito menos próxima dos pais do que aquela do pré-escolar do primeiro ciclo. Sim. Eu fiz um podcast, fiz um episódio destes há mês e meio, 2 meses, com 4 famílias. E o ponto comum entre as 4 famílias, 2 com crianças em creche e 2 com crianças em pré-escolar, era a preocupação que tinham com a relação entre os adultos da sala com a criança. Se quando a criança chorava era atendida, se quando queria comer, comia. As necessidades serem satisfeitas por quem está com elas, haver relações de empatia, e eles só conseguiam perceber isso quando eles próprios também tinham visibilidade disso, não é? Quando eles conseguiam trabalhar com o educador e perceber que o trabalho que o educador estava a fazer, não é? E isto esse é outro aspecto muito importante, que se calhar passamos a ser mais valorizados, agora que estamos aqui a falar dos 03, mas passaremos a ser mais valorizados também na sociedade de forma geral, quando dermos mais visibilidade da qualidade do trabalho que implementamos, não é? Quando não nos importarmos de expor aquilo que fazemos. Não, tem que ser. Eu, por exemplo, eu segui uma estratégia com os pais sempre. Eu, no princípio do ano, fazia uma reunião de pais. Antes do ano começar, antes de começar o ano letivo, eu fazia sempre uma reunião com os pais
E com os pais explicava exatamente tudo, digamos, os meus princípios. O que é que eu ia fazer? Como é que eu ia trabalhar com as crianças? O que é que eu valorizava? Por exemplo, a questão, eu não queria, eram, por exemplo, regras que combinavam de logo. Não, os meninos é para virem cá e para se sujar. Portanto, e nós fazemos atividade física todos os dias. Portanto, aquilo que eu vos proponho é que não mandem os meninos cá com os todos cheios de vestidinhos, não sei o que mais, não. Roupa prática para eles se sujar. É para depois eles não me virem dizer, mas eu não quero, porque o meu pai não quer, ou a minha mãe chateia-se, como é que eu sempre vou sujo, não sei o quê. Não. Isto aqui é ao contrário. Os meninos para aprenderem e para se desenvolverem têm que mexer, têm que sujar, têm que não sei o quê. Portanto, aquilo que eu vos proponho, que é como eu venho todos os dias, é ratinho de treino e ténis. E assim a gente está o ano inteiro, a gente pode correr cada vez que nos apetecer, e brincar, e saltar, e pular, e fazer atividade física, e sujar-nos à vontade, porque assim o ratinho de treino vai para lá, para a máquina de lavar, e lava-se e não há cá problemas nenhums. E não tenho nenhum problema com meninos que vão torcer o pé, porque vêm de sapatos, ou disto, ou daquilo, ou do outro. E esse tipo de regras, explicar o que é que ia fazer, como é que eu ia abordar as áreas de conteúdo, eles perceberem exatamente toda essa dinâmica que eu ia montar com as crianças, e sempre querem falar comigo, já sabem, acabo a atividade letiva, vocês vão ter comigo, eu estou lá na sala, podemos sempre conversar cada vez que vocês quiserem, etc. Este tipo de relação, de proximidade com os pais, eles sentem, respeitando a minha condição de professor, mas sentem-me próximo deles. E isso dá margem para nós podermos fazer o que quisermos. Se nós criamos uma relação que não é empática com os pais, e eu tive às vezes briga com os pais, não estou a dizer que isto, não, às vezes tinha, mas a regra era sempre assim, quem é o educador de infância sou eu. Eu já vos expliquei porque é que faço desta maneira ou daquela ou da outra. Se está a questionar, eu já expliquei. Se está a questionar, vai tirar o custo do educador de infância e depois voltamos a conversar. Porque essas coisas também não há, a gente tem que, essas coisas é... Tens que saber Somos posicionar, qualificados, tens que saber posicionar, não é? Sim. mas a verdade é que nós temos que estar próximos dos pais sempre. Eles têm que sentir que nós gostamos dos filhos verdadeiramente. Não estamos aqui a tomar conta deles, estamos aqui a trabalhar para que eles sejam pessoas mais completas. E isso eles agradecem-nos. Eu nunca tive nenhum problema, nenhum, com nenhum pai, exceto coisas pontuais e não sei o quê, mas nenhum problema a este nível. Portanto, eles sabiam que ele estava ali, que estava completamente dedicado àquelas crianças, que eram os filhos deles, que não são os meus, que era igual. E isso é muito importante nas idades mais baixas, porque aquilo que todos os pais pensam e querem é aquilo que tu acabaste de referir. Eles querem saber que está bem, que está contente, e que está feliz, e que é bem tratado, e que é Mas, por outro carinhado. lado, precisam de perceber que existe a intencionalidade educativa dos 0 aos 3. Eles precisam de perceber que, ao mudarmos a fralda, estamos a estimular o vocabulário, que na mesa, enquanto estamos a comer, estamos a estimular Eles para só uma sabem alimentação. isso, eles só sabem isso se tu lhe disseres. Eu, por isso, é que tinha esse cuidado sempre, nas reuniões do princípio do ano, explicar tudo, de uma forma geral, o que é que a gente íamos fazer, a importância de algumas rotinas no jardim de infância, o que é que nós falávamos, etc. E depois, nos momentos de avaliação, eu estava na rede pública, portanto, esses momentos eram obrigatórios, não é? No final de cada período, nos momentos de avaliação, fazia reuniões com os pais um a um. Tu achas que a culpa também é nossa, Luís, enquanto educadores? Achas que nos expomos pouco ou que passamos uma mensagem errada? Um dos temas que temos falado muito aqui é por causa da arte, colocamos a arte em todo lado, como se o nosso trabalho fosse só de decoradores, temos falado um Isso eu bocadinho acho sobre mesmo. isso. Tu achas que nós passamos uma mensagem errada e por isso também não somos valorizados como devíamos? Não, eu não sei se passamos uma mensagem errada. Eu sou muito crítico, eu na APEI não faço isso enquanto presidente, porque eu não tenho que impor. Aquilo que é a minha prática pedagógica, aquilo que eu acredito, não tenho que impor aos outros educadores de infância todos, mas há coisas que eu acredito. Eu acho que acho isso é sustentado não apenas na minha opinião, naquilo que são factos. Acho que há um preconceito grande, aliás, e há mesmo factos sobre isto, depois posso falar, mas há um preconceito grande sobre duas dimensões muito importantes e que são essenciais do ponto de vista do desenvolvimento e da aprendizagem, que tem a ver com as questões ligadas à língua e à matemática. Há um preconceito enorme dos educadores em relação a isto. Porque os educadores entendem que trabalhar de uma forma intencional as questões da leitura e da escrita, ou trabalhar as questões da matemática, estamos a escolarizar. E isso é um preconceito terrível, terrível. Terrível porque tem uma consequência terrível para as crianças. Ou seja, as crianças que não são oriundas, as crianças que têm famílias menos escolarizadas por trás e que os educadores não trabalham estas duas dimensões, vão chegar ao primeiro ciclo e vão ter problemas.
Porque aquilo que os educadores muitas vezes fazem é aquilo que eu chamo uma amputação do currículo. É a mesma coisa que os professores do primeiro ciclo fazem, e fazem, em relação à educação artística. É porque temos duas concepções que são mesmo engraçadas. Os educadores de infância gostam de levar a arte por aí adiante. Fazem coisas extraordinárias. Mas a mesma, se quisermos, a mesma intensidade e a mesma profundidade que dão à educação artística na educação de infância, não a dão nem na matemática, nem na leitura e na escrita. Não dão. Nem na educação física. Não dão. E isso é amputar o currículo. Os professores do primeiro ciclo fazem a mesma coisa. Ao contrário. Para os professores do primeiro ciclo, a maioria deles só existe matemática e língua. Não há mais nada. Isto tudo do meio que é um bocadinho andar ali mais ali ao lado. A educação artística não existe no primeiro ciclo. É a mesma coisa. É outro preconceito. Porque o que é que os professores do primeiro ciclo acham? Que se eles aprenderem matemática e língua, estão safos, vão ser pessoas excepcionais. E não é assim. E, portanto, eu sou muito crítico desta educação de infância, que olha para a educação de infância como se isto fosse a educação pela arte, e os meninos andam todos felizes e maravilhados na educação pela arte. Isso é uma ficção. E nós estamos a criar, do meu ponto de vista, a amputar o currículo, portanto, estamos a não proporcionar às nossas crianças experiências fundamentais do ponto de vista de desenvolvimento, que eram essenciais que fossem tidas na educação de infância. Isso acontece, eu vejo isso muitíssimo, muitíssimo, em muitas práticas pedagógicas. E o problema disto tudo é que quando as pessoas pensam que falamos na leitura e na escrita, ou falamos na matemática, estamos a falar de fichas, e estamos a falar de meninos sentados, ouvir o educador de infância e coisas deste género, e não é nada disso. Da mesma forma que se trabalha de uma forma interessante e motivadora para a criança a educação artística, é exatamente da mesma maneira como se trabalha as questões da leitura e da escrita. Eu tinha os meus meninos a fazerem, e eu tenho vídeos sobre isto, o vídeo está gravado só com esse intuito. Por exemplo, a fazerem cálculo mental, de somarem dezenas mais dezenas, que é coisas que os meninos no final do primeiro ano, a maior parte das vezes, não conseguem fazer. É uma competência que geralmente só adquirem ao segundo ano, sem nunca terem estado sentados a fazer uma única ficha na vida deles, que eu não tinha fichas no jardim de infância. Só trabalhava isto à volta do quadro das presenças. Só que isto, como era todos os dias tínhamos que marcar as presenças e todos os dias tínhamos que saber quantos meninos lá estavam, quantas meninas estavam, quantos meninos havia mais que os meninos, quantos é que eram os meninos mais as meninas, etc. E todos os dias perdíamos ali 10 minutos ou um quarto de hora, nem conversas à volta disto. Depois eles percebiam o sentido posicional do algarismo, o sentido do número, etc. Por aí adiante. Ao fim de um ano, eles tinham isto sem nunca estar sentados a fazer uma ficha. Portanto, aproveitando as rotinas do jardim de infância, aproveitando a morte do David Bowie, por exemplo, e isso deu uma conversa que nunca mais acabou do ponto de vista artístico, mas a partir disso fizeram processos de investigação, foram ao computador e escreveram um monte de coisas no computador e estão a escrever. E nunca eles preencheram uma ficha com ondinhas, ou uma ficha de qualquer natureza. Eu não tinha fichas no jardim de infância. Ou com os grafismos, ou com aquelas coisinhas Nada todas. destas que eu vi. As crianças aprendem a ler através da palavra. Não é como nós aprendemos, é ao contrário. Nós aprendemos da maneira mais complicada, é através da letra. E como se aprende no primeiro ciclo, maioritariamente. As crianças aprendem através da palavra. Só a palavra é que tem significado para a criança, não é a letra. A letra tem significado na palavra, não sozinha. Não é? E, portanto, tudo isso, à volta da matemática, eu estava a dizer que há dados científicos sobre isto e evidências. Quando foi feita a avaliação das OCEP, das anteriores, as que foram lançadas em 96, houve um estudo que foi em 2012 sobre as OCEP e sobre a aplicação das OCEP. Porque, entretanto, tinham sido uma quantidade de brochuras de apoio às OCEP. Uhum. Sabes qual é que era a brochura que era menos conhecida de todas? Era a da matemática. Era da matemática. Só 6% dos educadores é que a conheciam e tinham trabalhado. 6%. Porquê que achas que isso acontece? Porque é do domínio da escola. Ler, escrever e contar é do domínio da escola. Vou agora utilizar a parangona do Estado Novo. Ler, escrever e contar é do domínio da escola. Os educadores não têm nada que saber ler, escrever e contar. E agora, nos últimos anos, é a teoria, que eu acho outra coisa terrível, que as crianças aprendem a brincar. É evidente que aprendem a brincar. Eu sou um bom exemplo disso. Nunca tive jardim de infância até aos 6 anos. O que aprendi, a grande parte das coisas, foi a brincar. Agora, nós estamos nos anos 60. E dizer que as crianças aprendem a brincar é verdade, mas as crianças não brincam para aprender. E a perspectiva socioconstrutivista diz uma coisa muito importante. É que as crianças aprendem através de processos de mediação.
principalmente mediação com os adultos, com outras crianças, mas principalmente através da mediação de adultos. E o brincar é uma coisa livre. O que quer dizer que se a criança aprende a brincar, se o adulto intervém no brincar, deixou de ser brincar. E o adulto intervir com a criança para fazer mediação entre o conhecimento e a criança, para tornar o mundo compreensível para a criança, é preciso o adulto intervir. Então isso quer dizer que é impossível as OCEP serem operacionalizadas através do brincar. Então tu estás a dizer que uma criança quando está a brincar com outra, sem mediação do adulto, não aprende? Claro que aprende, é o que eu estou a dizer. As crianças aprendem, aprendem quando brincam, aprendem. Só que as crianças não brincam para aprender. E depois é assim. Já percebi o que estás a dizer, ok, eu não estava a perceber, sim. E há outra dimensão que as pessoas têm que ter consciência. É que o brincar, as aprendizagens são proporcionadas pelo brincar. O brincar é uma atividade naturalista. E as aprendizagens que surgem através do brincar são as atividades que são iniciadas e controladas pela criança. Brincar é isto. Atividades iniciadas e controladas por ela. As experiências onde as crianças mais aprendem com o brincar, ou aliás, ao contrário, as aprendizagens mais significativas que as crianças adquirem através do brincar são experiências da sua relação com o mundo. A atividade física é um excelente exemplo. É onde elas aprendem mais, por exemplo, tem a ver com o desenvolvimento motor. É na sua relação com o mundo. Mas quando nós entramos com coisas que são códigos dos adultos, já é indispensável termos a presença do educador, do adulto a fazer essa mediação. E esse adulto é indispensável que seja o educador, dada a sua qualificação. Claro, é porque o educador consegue dar mais intencionalidade àquilo que quer que a criança aprenda, porque há muitas aprendizagens que o educador tem que ter na sua cabeça que acha que são importantes que a criança aprenda. Por exemplo, nos 0 a 3 anos a falarem, por exemplo, a comunicarem. É uma aprendizagem essencial. A autonomia, o gostar, as competências sociais, a noção de cabeça do educador, não é? Portanto, o educador tem que encontrar formas de proporcionar essas aprendizagens através de formas diversas. Organização do ambiente educativo, conversas com a criança, umas coisas que ele nem precisa de lá estar. A forma como eu organizei o ambiente educativo, por exemplo, pode ser muito potenciar muito um determinado tipo de aprendizagem, não é? E ele não precisa de lá estar. Podem ser essas aprendizagens através do brincar. Agora, isso é uma intencionalidade que só alguém muito qualificado é que consegue dar. Pouco qualificado é difícil. Não é? Deixa-me ler-te o que a Sílvia Bereni disse, que as pessoas estão a dizer coisas mesmo fantásticas e eu convido depois, quando tiveres tempo, a ler os comentários, que são riquíssimos, mas não posso mesmo deixar de ler o que a Sílvia acabou de dizer. A arte e ciência podem e devem andar lado a lado. Boaventura Sousa Santos diz o discurso sobre as ciências, que explica o cruzamento nestas diferentes áreas. A matemática pode-se ler numa pintura e, ao fazer uma escultura, estou a promover experiências de perspectiva, escala ou volume. Depende da intencionalidade do educador. A matemática e o interesse pela leitura escrita começam na creche. Daí a importância da arte como dispositivo de mediação nas várias aprendizagens. O conceito da arte na educação é amplo e vasto. E isto acho que resume bastante bem aquilo que tu também estavas a tentar explicar sobre aquilo que é o papel da arte, sobre aquilo que é o papel da educação artística, da matemática, da leitura, da escrita. Isto muito bem ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, completamente. Aqui a questão, o problema depois disto é que muitas vezes aquilo que nós adotamos, ainda muitas vezes inconscientemente, é o modelo da escola. O modelo da escola é o quê? Fichas e temos segmentados. Isso é a coisa mais terrível que eu vejo acontecer na educação de infância. Seja no 0-3, seja nos 3 anos. É segmentar os tempos. Agora vamos trabalhar a língua, agora trabalhamos a matemática, agora trabalhamos a educação artística. Agora... Isso não é assim que o nosso mundo vive. Nós não vivemos em segmentos. O princípio tem que ser um princípio ecológico, não é? Um princípio holístico. E, portanto, tudo tem que estar mobilizado. Eu, quando falei, por exemplo, aquele aspecto do David Bowie, é um aspecto que, através de um episódio que aconteceu, foi a morte do David Bowie, ninguém conhecia o David Bowie, na série eu, como é óbvio, não é? As crianças do David Bowie não fazem parte do mundo delas. E isso serviu para se introduzir a música de David Bowie no jardim de infância, não é? Através dessa questão deles saberem quem foi o David Bowie, verem os vídeos de David Bowie, ouvirem as músicas. Isso deu um processo depois que deu origem a uma quantidade de pinturas e de não sei quantas coisas. Deu objeto que eles tiveram que fazer um processo de investigação todo na internet, e tiveram a escrever imensos artigos sobre isso, foram copiar imagens da internet e colaram no Word e não sei o quê. Portanto, que é um processo
eminentemente de utilização da escrita com uma determinada finalidade, não é? Eles estavam a escrever verdadeiramente, a escrever e a aprender a ler através da escrita, e esse foi um processo integrado. Portanto, as coisas têm que ter esta natureza. O problema é que nós, que somos formatados, todos nós, para aquilo que foi o nosso modelo da escola. O nosso modelo da escola continua a ser o mesmo, não é? É segmentado. É a matemática, as ciências, não sei o quê, e quanto mais progredimos nos níveis de ensino, mais a segmentação existe. A especialização existe, isso é natural, mas mais a segmentação existe. E é esse modelo da escola que nós temos na nossa cabeça. Mas este secretário de Estado diz que as outras valências têm muito a aprender com a educação de infância, porque a educação de infância é que menos segmenta, não é? É que promove uma articulação de conteúdos que não acontece em nenhuma outra valência, não é? Eu só quero chamar a atenção, porque eu concordo, eu sou da Silvia e tenho uma admiração profunda pelo trabalho que eles fazem lá nós. Também eu. Só chamar a atenção, não, mesmo, não precisava de dizer, mas digo, porque a Silvia sabe. Não, só dar aqui uma nota, porque é assim, concordo inteiramente com o que a Silvia escreveu. É assim, a questão é sempre a mesma. Se nós olharmos para aquilo que é a ZOCEP, há uma quantidade, que aquilo que a Silvia diz é verdade, então, através da arte há uma quantidade de coisas que nós podemos aprender nas outras áreas, porque é óbvio que as coisas, no mundo as coisas cruzam-se todas. Mas há uma profundidade que nós temos que dar, nomeadamente às questões da escrita e às questões da matemática, que dificilmente se conseguem cortizar através apenas da educação artística, ou seja, sendo a educação artística o elemento aglutinador. É difícil. Porque eu estou-me a lembrar, por exemplo, todas as questões ligadas, por exemplo, ao sentido de número. É difícil. Porque o sentido de número obriga a trabalhar de uma forma intencional as questões do número. Não é? Para as crianças terem noção do que é ter o sentido de número, que é a questão mais importante que as crianças podem adquirir nestas idades mais baixas, isso tem que ser trabalhado de uma forma intencional. Não chata, não é? Integrada naquilo que são as rotinas de jardim de infância, mas tem que ser trabalhado intencionalmente. As crianças aprenderem a fazer somatórios, a fazer subtrações. Temos 5 meninos e temos 7 meninas, então quanto é que estamos cá todos agora? São 5 meninos mais 7 meninas. Quantos é que somos todos aqui no jardim de infância neste momento? Quantos meninos e meninas são? Por exemplo, esse tipo de... Então, quantos meninos é que temos mais que as meninas? Até agora, se juntarmos adultos, quantos somos? Quantos adultos cá estão? Então, 3. E se juntarmos aos meninos e as meninas, afinal, quantos estamos aqui todos nesta sala? Esse tipo de coisas. Marcação das presenças. Então, se nós temos o dia 26, como é que é o dia 26? O que é que isso significa 26? Não é? Então, entramos noutra dimensão do sentido de número, que é o sentido posicional do logaritmo. Isto é coisas que podem trabalhar com as crianças. De uma forma natural, sentadas... Lúdica, sim. Sim, de uma forma natural. Lúdica é assim, de uma forma natural. Está integrado nas conversas, estou a marcar a presença. Porquê é que se marca a presença no jardim de infância? Se não se faz mais nada à volta disso. É ridículo. Não é? Porquê é que se marca a presença? Pois é, aquilo não é picar o ponto, exatamente. Claro. Se o quadro das presenças está lá, por exemplo, é uma das dimensões importantes da matemática é as noções de tempo, não é? Aprender a trabalhar... Essa intencionalidade, sim, continua, desculpa. Não, isto, portanto, ou seja, todas essas dimensões nós temos de trabalhar com uma coisa que faz parte da rotina do jardim de infância e dar-lhe uma intencionalidade grande e isso significar um conjunto de aprendizagens absolutamente brutais que vão ter um impacto enorme na vida daquela criança no resto da sua escolaridade. E nós não podemos pensar, muitas vezes às vezes ouço dizer assim, temos de dar o tempo às crianças. O tempo não é infinito, são 3 anos, não há mais tempo nenhum. A criança no pré-escolar, se lá chegou aos 3 anos, só tem 3 anos. A seguir já é outra história, é outro campeonato. Já não é nosso. Ela não tem um infinito. Aquilo que defendemos é que seja 6 anos, não é? E não 3. Não que seja 6 anos, continua a ser... Continua a ser um tempo finito, sim, claro que sim. Não é infinito, não é? O tempo nunca é infinito. Portanto, e depois e a gente não pode fazer de conta que a seguir a criança não vai ter aquilo que vai ter. Eu sou completamente contra a ideia de se preparar. Não é nada disso que eu estou a dizer. Acho é que as aprendizagens têm uma sequencialidade que as OCEP garantem e, e nós não nos podemos esquecer disso e fazer de conta que isso não existe. Isso não é nada escolarizar.
Olha, a Tainá já está a dizer, a prática. Tainá está a dizer, já estamos só a falar de jardim de infância, não estamos a falar de Igual, creche. não, eu só falei de jardim de infância porque estou a falar na minha prática. Isso, peço desculpa, mas Não tens é nada de pedir através desculpa, do. isto flui, nós começamos todos a falar Não, e isto flui, é super natural. Eu não gostei foi falo que da a minha Tainá prática. pôs aqui um parênteses, que é para nos chamar aqui a todos a atenção, mas sim, mas isto é super natural e acaba por... E aquilo que tu acabaste de dizer relativamente à educação, à educação pré-escolar é muito transversal, não é? Podemos facilmente transpor a questão que tu estás a falar do algoritmo, do número, para outras questões da educação em valência de creche. É transversal, aquilo que tu acabaste de Sei dizer lá, é... a criança começa a contar, não é? Enquanto a criança não faz uma coisa que é essencial, que é responder se ela nunca vai se aprender a contar. Onde é que se aprende a contar? Não é no jardim de infância, é em creche, então não é? Porque a criança começa a perceber quando é 1, 2, 3, não é? E nós temos a nossa calculadora que está integrada no nosso corpo, não é? E isso é a primeira forma como nós aprendemos a contar, que fazer correspondência um, se não é no pré-escolar, é na creche, quando a criança Sim, começa a correspondência de uma de um colher, para duas um. colheres, três colheres, não é? Garfo e a Sim, sim, faca, sim. não é? E tudo isso acontece de forma intencional num educador que promove essa mesma intencionalidade educativa já em creche. É por isso que aqui estamos hoje. E, portanto, a quem está a perguntar pela petição, eu já coloquei aqui 2 vezes no chat deste episódio. Também vou colocar na página, mais uma vez. Já tinha colocado, mas vou colocar novamente, porque ainda podem assinar. O Luís adiou para janeiro a entrega na Assembleia da República, não é, Luís? Portanto, ainda está Sim. aberto à assinaturas. E o vídeo também, quem está a perguntar se pode ver, sim. O vídeo fica sempre, depois, vou editá-lo, mas vai ficar a sua versão integral no canal do YouTube da Child Art. Portanto, podem ir lá e para verem os outros, para verem os próximos, podem subscrever o canal e recebem todas as gravações do podcast. Se não quiserem subscrever, se só quiserem ver esta, também podem lá ir e só ouvir ou escutar esta. Vai estar no YouTube, no Spotify, no iTunes, em todas as plataformas que existem online de podcasts. Nós já aqui estamos há 2 horas, parecendo que não, já aqui estamos há 2 horas, Luís, e a conversa já dava para mais, mas eu vou aqui dar uns segundos para quem quiser colocar alguma última questão. Alguém tem aqui alguma última questão para o Luís? Senão depois o Zoom não suporta mais, muito mais tempo de gravação. E, portanto, a ver se alguém tem aqui mais alguma pergunta. Luís, para além da assinatura da petição, há algo mais que nós, enquanto educadores, possamos fazer neste sentido, ou estamos todos um bocadinho de mãos e pés atados? Não, eu penso que não. Para de assinar a petição é difícil. É assim, quem tiver, eu acho que há uma questão que se pode fazer, isso podemos fazer sempre, principalmente quem tiver a capacidade de influenciar politicamente as decisões. Ou seja, quem tiver contactos na política, obviamente que é importante. Não, estou a brincar, mas a verdade é essa. É assim, Não, eu acho mas que neste momento há aqui uma decisão que é política. Não há, a alteração da lei de base é uma decisão política, isto não há volta a dar a isso. E é uma decisão que tem que ser tomada na Assembleia da República. Agora, há uma consciência social sobre a importância dos 0 a 3 anos e essa nós podemos trabalhar todos os dias. Eu, a partir do momento que cheguei à API e que fui logo, foi das primeiras coisas, a primeira sessão pública, a minha participação pública como presidente foi exatamente no ser bebê, portanto eu fui logo metido no meio dos 0 a 3 anos, logo sem apelo nem agravo. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer sempre, todos nós, por valorizar as questões de 0 a 3 anos, aquilo que eu acho que é muito importante é descentrarmos e menorizarmos, darmos menos relevo a essa questão da contagem de tempo de serviço. Isso é uma questão acessória, não acho que neste momento deva ser mobilizado. Percebo que muita gente, muitos educadores estão em creche, é uma coisa que é de facto altamente injusta e é uma coisa que discrimina negativamente o trabalho dos educadores em creche, mas não é essa a razão. E nunca deve ser uma razão ligada à carreira que deve ser uma coisa que seja mobilizadora dos educadores. Aquilo que é importante explicar à sociedade de uma forma geral é que é importante que as crianças tenham oportunidades, tenham educação a partir do momento que nascem. É um direito delas. E é esse direito que nós queremos ver consagrado na lei. E isso é muito importante. E isso faz em Portugal, felizmente, com os educadores mais qualificados do mundo, e isso é outra coisa que é muito importante, os educadores de infância, de uma forma geral, dizerem, nós somos as pessoas mais qualificadas do mundo, não há nenhum país que tenha uma qualificação mais alta
inicial do que a nossa, portanto, nós estamos no top a nível mundial, portanto, somos altamente qualificados, nós temos a mesma qualificação que tem um professor do ensino secundário, é importante perceber isto, e, portanto, como tal, nós somos capazes de dar essa qualidade do ato educativo às crianças a partir do momento que nascem. Mas, para isso, o 03 tem que estar no sistema educativo. Eu acho que esse trabalho e essa sensibilização, quer com os pais, quer nas reuniões de pais, nas diferentes jardins de infância, esse trabalho de explicitação da nossa qualificação e da importância da educação nos primeiros anos de vida, que está consubstanciada quer na investigação, quer nas recomendações nacionais e internacionais, Conselho Nacional de Educação, OCDE, União Europeia, todos eles defendem os 03 no sistema educativo, e são elementos que nos dão força, e isso é uma coisa que nós podemos, é um trabalho que nós podemos fazer sistematicamente com as pessoas com quem nos envolvemos, com as direções de jardins de infância, das creches, das instituições, com os pais das crianças com quem nós trabalhamos, com as pessoas de uma forma geral, com os autarcas, etc. Essa conversa, eu tenho feito esse esforço imenso, nomeadamente junto das pessoas que fazem investigação, e junto das pessoas do ensino superior, e junto, obviamente, também do Ministério da Educação, para perceber que quando nós falamos de educadores de infância, estamos a falar das pessoas mais qualificadas que existem em Portugal. Não há ninguém mais qualificado que nós. E a esse nível do mundo inteiro. E, portanto, é muito importante esse trabalho de não nos colocarem ao nível das amas, que isso eu já... Não há nenhuma conversa que façam comigo damas ao pé de mim, a esse nível, zero. E perceberem essa importância de também não nos colocarem em paralelo com outras respostas que existem em outros países, com pessoas que não são educadores de infância. Porque essa realidade é outra. Nós aqui não podemos. Sim. Nós não tomamos conta, não é? Nós estamos ali a educar da mesma forma que estamos a educar. Sentes, não é isso que toda a gente quer ser? Nós somos. Nós temos uma pedagogia por trás da nossa ação. É isso que nos diferencia para quem não é educador de infância. E, na verdade, é o que muitos educadores dizem quando há estas conversas em fóruns nas redes sociais, é que ela já existe, porque nós já a fazemos, nós precisamos que ela seja reconhecida, porque sem uma lei de bases, como tu dizes, não é reconhecida. Sim, é assim, sim, é verdade, há uma pedagogia para a infância, que cada educador de infância tem a sua prática pedagógica, não é? Que assenta nos seus princípios pedagógicos, sim. Mas não há uma pedagogia para a infância oficial. Sim, oficial, exato. Olha, Luís, muito obrigada. Claro, não no 03. Muito, muito obrigada por ter estado aqui. Foram 2 horas muito, muito ricas. Convido-te mesmo, depois, quando tiveres a oportunidade, a ler os comentários de todas as pessoas que estiveram aqui ao longo destas 2 horas a refletir connosco. Foi muito, muito positivo. Agradeço a quem esteve aqui mais uma vez. Enriqueceram bastante o serão. Eu fiquei mais esclarecida, ouvi do Luís coisas que eu não sabia, portanto, mesmo muito obrigada por teres estado aqui hoje. Também para estarmos aqui a elevar e estarmos todos unidos enquanto educadores, que estamos todos o mesmo, queremos todos o mesmo, temos que nos unir e não estar de costas viradas, nós no fundo queremos todos o mesmo, e portanto muito obrigada a quem esteve aqui hoje. Já sabem que para acederem a todas as gravações, a terem as notificações dos próximos podcasts, subscrevam o canal do YouTube da Child Diary. Para a semana é o 25º episódio, vou estar com o educador e professor de primeiro ciclo Fábio Gonçalves e com o educador de infância Henrique Santos, e vamos estar a fazer uma conversa sobre inquietações pedagógicas. Olha, ainda não sabemos muito bem o título, porque andamos muito à volta das inquietações pedagógicas para fechar o ano. Luís, eu não sei, dizem que há poucos educadores homens, mas eu tenho-os trazido quase todos aqui aos podcasts. Eu estava a pensar nisso. Olha, a semana passada foi o Rui Inácio, hoje tenho-te a ti, para a semana tenho o Henrique e o Fábio, em janeiro começo logo com o Miguel e olha, pronto, se calhar não tem tantas vergonhas de se expor já estás a ter mais de 90% dos educadores homens em Portugal, quase. Olha, mas nunca falamos da questão do ser educador homem, não sei, nunca se colocou essa questão, ainda ninguém isso, se calhar já não havia, não passa se calhar tanto pelo que tu passaste nos anos 80, que eu acredito que teves tempo. Não passei nada, não, foi tudo tranquilo, 5 estrelas, sem problemas, mesmo a sério. Que bom, muito bom. Olha, muito obrigada por ter estado aqui hoje mais uma vez. Um beijinho muito grande para ti. Feliz Natal. Feliz Natal também a todos os que estão aqui a ouvir-me e que não possam vir para a próxima semana. Os que puderem vir para a próxima semana será na terça-feira, está bem? Às 9.
Portanto, continuação de uma boa semana a todos e estamos quase aí no fim de semana. Um beijinho a todos, obrigada. Até à próxima. Deus, bom Natal também.